E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui agora, mais uma vez, nesse momento, com o nosso amigo Thiago Bassi, um dos Chuck Norris que vem aí responder umas perguntas. Nesse ano aí, como eu disse, a gente vai ficar bastante focado nos assuntos de Blade Repair e foi uma honra aí o Thiago ter aceitado o convite, né, Thiago? Obrigado aí por ter vindo. Ok? Prazer é meu. Legal. O Thiago, você vai se apresentar melhor, tá bom? Eu vou só fazer aqui a apresentação dos patrocinadores, aí depois você fica à vontade para se apresentar, tudo bem? Tranquilo. Perfeito. Galera, até é bom reforçar, o nosso assunto de hoje vai ser sobre diferentes funções de trabalho no setor eólico. Então são frentes de trabalho no setor eólico. Além do Blade Repair em si, quais são outras funções? E outros assuntos a mais que a gente vai estar abordando, eu e o Thiago, que vai se apresentar melhor daqui a pouco. Bom, galera, eu quero aí também apresentar para vocês alguns patrocinadores, alguns parceiros, a Wind Training Center, que sempre está aí com a gente, aí, nos apoiando. A Val Vistos, que é uma nova patrocinadora focada aí em vistos americanos, português, tal, né? Ela faz toda uma gestão ali necessária para vocês fazer uma boa viagem internacional. E a Studio Corp, que vocês podem até observar aí a qualidade da imagem, a qualidade do som, o cenário aqui é muito bom, né? Bem aconchegante, sim. Excelente. Vou falar um pouquinho desses patrocinadores. Bom, vou iniciar aqui com a Val Vistos, a antiga Conexão Vistos. Você já conheceu a Conexão, né, Thiago? A empresa sim, Conexão Vistos. Conhecia, sim. Show de bola. Então, a Val Vistos, a antiga Conexão Vistos, ela consegue ali, nos ajuda a nos orientar de como que a gente pode se comportar ali numa entrevista. Ela trabalha com todos os ajustes necessários relacionados a diminuir toda a burocracia que tem nesse processo de tirar visto. Então, assim, o trabalhador que precisa de um visto de trabalho americano, por exemplo, uma pessoa que apenas queira ali passear fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, em qualquer outro país que necessite o visto, com a Val Vistos, ela consegue diminuindo toda essa burocracia, porque é burocrático o negócio. Para quem não sabe, cara, eu, por exemplo, Thiago, quando fui correr atrás disso, eu falei, quer saber, eu vou economizar, vou fazer por mim mesmo, vou fazer sozinho. É muita burocracia. E você sabe que o meu inglês, né? Eu não sei se... Eu falo brincando, tá? Eu não falo inglês, não. Eu engano bem, né? Engana bem. Então, assim, tem tudo essa questão do inglês, de como que coloca lá, enfim. Aí, quando me apresentaram a Val Vistos, a antiga Conexão, eles, inclusive, me ajudaram a conseguir o meu visto americano. Então, hoje, de boa, tranquilo, eu posso ir para os Estados Unidos, posso ir para o Canadá, né? Se eu fizer ali um certo procedimento, eu consigo ir pro México, e eu não conseguiria esse visto se não fosse essa equipe aí, especialistas, que me ajudou a realmente, Paulo, você tem que ir vestido assim, Paulo, você precisa falar assim, Paulo, é bom você ter essas documentações aqui bonitinho. Cara, mesmo, para mim foi muito tranquilo, graças a Deus, foi muito tranquilo, mas se eu não tiver essas orientações precisas que essa galera me deu lá, eu acho que mesmo, né, sendo algo tranquilo, eu poderia jogar tudo fora, né, essa tranquilidade, fazer alguma cagada, não sei se posso falar cagada, já falou, alguma cagada e perder aí essa oportunidade. Graças a Deus eu consegui, eu sei que vocês também podem conseguir, e se precisar, entre em contato com a Val Vistos, eu vou deixar o contato deles na descrição desse podcast, vai estar lá o site, vai estar lá o Instagram, vai estar ali o telefone, entra em contato com eles, e se você que está assistindo aí entrar em contato com eles, fala que vocês entrou em contato em base aqui do podcast, para dar uma moral também aí no podcast do Paulo Segue, ok? Bom, eu quero apresentar um pouquinho a Wind Training Center. A escola que atualmente eu trabalho, o Thiago também trabalha nessa escola e vai se apresentar melhor.
E assim, não é porque eu trabalho nessa escola que eu vou dar, não é por conta desse motivo que eu vou dar elogios, porque realmente a equipe que atua na Wind Training Center atualmente, cara, é fora do comum, de verdade. Eu não falo nem por mim, coitado. Eu falo assim no sentido de, se você realmente quer aprender a reparar, fazer reparação em paz, vocês têm que ir lá na Wind Training Center. São pessoas profissionais que viveram aquilo, cada um dentro das suas experiências maiores, né? Alguns em fábricas, outros em parques eólicos, outros em manutenção, outros em tudo, né? Que tem os Chuck Norris da vida. Uns que são bombeiros civis, resgatistas de Chuck Norris, tem até o Vin Diesel lá, né? O Marco aí que tá assistindo. Lembra do Marco? O Vin Diesel? Cara, até o Vin Diesel trabalha lá, Deus o livre. Abração, Marco. Beleza. Então, assim, gente, a Wind Training Center ali, ela é uma escola que é homologada pelo GWO, a Global Wind Organization. Ela tem ali os 3 treinamentos padronizados pela Global Wind Organization. Tem treinamentos como o próprio Blade Repair Training, tem o treinamento do Basic Safety Training e o Advanced Rescue Training. Fora os cursos normativos também que ela aplica, cursos livres e outros cursos que a própria escola Wind Training Center pretende homologar ali futuramente. Então, assim, se você que está querendo entrar no setor eólico, você realmente quer aprender, você quer vivenciar, você quer vivenciar ali técnicas que realmente são usadas no setor eólico, vocês precisam entrar em contato com essa equipe que vai valer super a pena. Vou deixar também certinho os contatos da galera da Wind Training Center ali, site, e-mail, telefone, tudo certinho, então vale a pena entrar em contato com eles. Bom, a Studio Corp, esse estúdio aqui que vocês estão assistindo aí, cara, só tem elogios aqui a galera do apoio, que os detalhes que faz, fazer um teste, tô falando aqui agora, vocês estão vendo, como é que é bem profissional. Agora, vocês estão vendo uma outra câmera. Thiago, fala alguma coisa aí, Thiago. Olha pra aquela câmera ali, ó. Fala alguma coisa lá. Bom dia, pessoal. Então, cara, isso aqui não é inteligência artificial que tá fazendo. Tem uns caras, operador, que tá fazendo tudo isso aí, bonitinho. A imagem, o som. A única coisa que vocês não conseguem fazer milagre é com a minha beleza. Então, tem algum programa de Photoshop aí? Alguma coisa? Olha, dá pra pesquisar. Olha que bom. Vai ficar mais caro até se fizer isso? Tem que conversar com o Renato. Não, beleza. Então, mas assim, gente, o local é muito bom mesmo. A galera aí, gente boa, se você tem aí um sonho de colocar em prática o seu podcast, vem aqui. Além disso, a galera da Studio Corp também, ela tem todo um cenário para você que quer fazer gravação de treinamentos online, alguma coisa assim, então você pode gravar aqui, a galera tem até plataforma, correto? Tem plataformas? Tem plataforma já certinho para poder ajeitar o seu treinamento EAD que você queira, enfim. E vou deixar também certinho os dados da Studio Corp, vale a pena entrar em contato com eles aí. Bom, tentei ser o mais rápido possível porque eu não quero perder nenhum segundo no sentido de perder conhecimento que vai sair da boca aí do Thiago Bassi. É um homem que tem muito conhecimento nas nossas conversas na escola lá, um pouquinho que conversa, cara, me surpreende o nível de conhecimento que tem o Thiago. Foi meu aluno já também. Sim. Né? Então a gente ali, mesmo sendo aluno, no sentido de, a gente que é instrutor, né, você sabe muito bem, a gente dá aula, mas, cara, a gente aprende demais. Então, toda vez que eu tive a oportunidade de conversar com o Thiago, dar aula para ele, cara, sempre eu saía com conhecimento diferente do setor eólico. E eu fico muito feliz, Thiago, de você ter aí aceitado, ter vindo aí no podcast. Eu tava até ansioso para chegar logo esse dia, tá bom? Então, mais uma vez, cara, obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouco de conhecimento. Show de bola. Thiago, se apresenta, irmão, por favor. Conta um pouquinho da sua história aí, fica à vontade, tá? Bom, bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia ao pessoal aqui do estúdio. Meu nome é Thiago Bassiqueira. Atuo já hoje há 14 anos na área de energia eólica. Bom, meu início foi igual quase todo mundo aqui na Texis, né? Basicamente a gente começou junto lá em 2011 na Texis, na época que trabalhava-se com bastantes moldes, bastante produção, né? A área de energia eólica ainda era uma área em expansão. Eu sempre tive o desejo de conhecer um pouco mais, não só trabalhar dentro da área, na fabricação de pás eólicas, né? Sempre fui muito focado nessa questão de aprender e desenvolver.
E a partir da Techsys, trabalhei por 3 anos na Techsys, na área de produção, trabalhei também na área de controle de processos, na área de controladoria de todos os procedimentos de desenvolvimento lá também, de qualidade, de produção. Após 3 anos eu almejava alguns caminhos maiores, então eu busquei o caminho do parque eólico mesmo, trabalhar realmente em campo, né? Tive algumas oportunidades em outras empresas e eu fui a trabalhar meu primeiro projeto na Bahia, onde eu comecei a desenvolver a produção e construção de sites eólicos para a Renova Energia. Lá foi uma aprendizagem muito grande, tive um conhecimento muito grande, eu pude aprender sobre os novos conceitos, tecnologias, outros componentes também que fazem parte da torre eólica, não somente a pá e a questão da fibra. Isso para mim foi uma escola muito grande. E dali para frente eu fui evoluindo mais, né, busquei conhecimento. Sou formado em técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica e eletromecânica. Hoje também sou tecnólogo em processos gerenciais. Tenho certificações internacionais, tanto procedimentos europeus quanto norte-americanos também. Tenho todas as certificações dos nossos clientes principais, como Nordex, Vestas, Siemens, Gamesa, Acciona. Então, assim, eu já estou já 14 anos, né, na área, já é um conhecimento muito grande. E, assim, eu sempre digo que conhecimento a gente aprende todo dia, né? Todo dia é um Sim. novo dia para poder aprender. Uhum. Então, eu estou aí, hoje, trabalhando na WTC, na Wind Trade Center. Então, basicamente, o meu trabalho é partes nos Estados Unidos, trabalhando nessa parte de análise de procedimento, do qual eu presto um serviço para a GEV da Inglaterra, como analista de processos. Eu faço toda a análise processual dos reportes que são criados em campo, dos reparos que são executados. Faço essa análise, é um trabalho home office. E a partir da necessidade de ter uma inspeção para se criar novos procedimentos ou novos processos, eu faço uma visita com o pessoal técnico de engenharia em inglês, para a gente poder criar esse novo procedimento e passar para a equipe que está realizando os reparos, os processos em campo. Então, quando eu estou basicamente nos Estados Unidos, é só para fazer essa análise, essa inspeção, essa visita técnica aos nossos clientes para criar um novo processo e talvez mitigar um dano possivelmente maior. E quando eu estou no Brasil, eu atuo com a Wind Trade Center, WTC, onde eu sou instrutor de Blade Repair. E já estou atuando há quase 1 ano com a WTC. É uma escola excepcional, excelentes profissionais. Eu também aprendo muita coisa quando eu estou dando aula, não só poder ensinar, que é uma coisa que me gratifica bastante, mas poder absorver muito conhecimento. Como eu digo a todos os meus alunos, quando você começa a lidar com fibra, não é só a fibra, né? Não é só a pá, não é só a blade que a gente começa a trabalhar, é um mundo muito maior. E dentro do nosso setor eólico, a fibra não se resume apenas à pá. A gente tem muitos outros componentes que as pessoas mal imaginam que são feitos de fibra, mas são. Coletores, partes de nacelle, spinners, portas, close-out, vários componentes que são partes da torre que são feitos de fibra, que não se agregam somente à fabricação disso. Então são muitos outros setores que tem dentro da área de energia eólica, não somente essa parte de reparação, mas também construção de novos componentes de fibra, né? E hoje estou aqui para poder compartilhar um pouco de conhecimento, né? Compartilhar um pouco do tudo que eu aprendi em campo e poder absorver um pouco mais também com o pessoal na escola, com você, que é sempre muito gratificante. Falar em inglês, amazing. Amazing, para você que não sabe, não sei se você sabe, né? É espetacular, ok? Nossa, muito bom. Galera, não, de verdade, ó. Você viu que eu acredito que vai ter que vir aqui fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, tem que fazer parte 10 pela experiência que você tem, né? Que legal. Então, o seu desafio, Thiago, a gente já conversou, é você tentar resumir, porque é muito conhecimento que você tem aí. Mas nada impede de ter parte 1, parte 2, parte 3, entende? Outros podcasts, Claro. porque eu já tô prevendo o tanto de conhecimento que você vai compartilhar. E já vale aqui, por favor, já vale a curtida nesse vídeo. Já vale, escreva um comentário ali, sabe, comentário apoiando aí nosso projeto. Para quem conhece o Thiago, manda um alô pro Thiago ali nos comentários. Para quem me conhece também, faz um comentário ali, curte o vídeo, se inscreva também no canal. É só apertar o botãozinho lá, talvez para quem tá assistindo aí
é um detalhe, né? Mas ajuda demais. Eu, inclusive, vou ser sincero com vocês. Eu gosto de assistir muitos podcasts. Eu consumo muito vídeo no YouTube, sabe? As coisas que eu me atualizo. Eu confesso que algumas vezes eu chegava a não me inscrever nos canais. Só que a partir do momento que agora eu tô vivendo isso aqui, a gente sabe da importância que é, sabe? Aquela curtida, aquele comentário, a inscrição no canal. Então, se você que tá aí assistindo, por favor, só se inscreva no canal, faz uma curtida, um comentário, faz uma pergunta aí. Se eu não conseguir responder, aí você me ajuda, posso encaminhar para você alguma pergunta pode ali? mandar pra mim. O Thiago vai responder, tá? Então, pessoal, deixa aí então seu like, comente, se inscreva. É que eu tenho que treinar essas coisas, sabe? Eu tô aprendendo aqui agora chamar. Thiago, como que faz para te encontrar nas redes sociais, pra galera aí poder também Então, te o pessoal acompanhar? pode buscar no LinkedIn, Thiago Bassi Siqueira, só adicionar lá. Também no Instagram, Bassi Wind, vocês podem buscar lá também, Facebook também, Bassi Wind. Vou estar lá disposto a aceitar vocês e a gente pode bater um papo sobre a área de energia eólica um pouco. Legal, muito bom, Thiago. Bom, vamos lá dar início ao nosso desenvolvimento? Sim, sim. Legal. Então, assim, Thiago, essa ideia, gente, desse tema realmente veio do Thiago, cara. O Thiago falou assim, ô Paulo, tô acompanhando lá seu podcast, que legal, irmão. Se um dia, olha só, se um dia eu tiver o privilégio, será que daria? Eu falei, Thiago, não precisa nem terminar essa frase, já tava no plano, já tava no plano, entende? Você só meio que antecipou, mas já tava no plano. Então o Thiago veio com essa ideia, vamos falar, Paulo, sobre outros tipos de trabalhos que acontecem no universo da energia eólica. Então, assim, além do Blade Repair, quais são as outras oportunidades? Eu achei muito bacana. E eu também, por ser um eterno aprendiz, igual vocês que estão assistindo aí o podcast também estão aí ansiosos para poder aprender mais, ter mais conhecimento, ter mais caminhos. Então, a ideia desse tema veio do Thiago, né, Thiago? Como que foi, assim, essa ideia sua, assim? Por que você quis falar desse assunto especificamente? Porque eu acho que quando a gente fala um pouco sobre energia eólica, só abrem dois leques, né? Muito mais sobre o eletricista, né? O eletrotécnico que atua na área de manutenção eletromecânica e a pessoa que faz a parte de reparação em fibra. Então, assim, muitas pessoas equivocadamente acham que só existem esses dois ramos dentro da energia eólica. Mas existem muitos outros, né? Um exemplo básico, assim, que dentro da parte eletrotécnica existe o cara que é técnico em comissionamento e o cara que é técnico em troubleshooting, que é só fazer conserto de problemas que aparecem no decorrer do dia. Então cada um executa um tipo de coisa, mas dentro também do setor eólico, dentro da área de eletrotécnica. Então existem várias profissões, várias carreiras diferentes dentro de um mesmo setor, né, do mesmo segmento. Bom, então vocês estão vendo que o homem tem coisa para compartilhar, né? Mais uma vez, deixa sua curtida aí, o like e se inscreva no canal. Posso fazer uma primeira perguntinha? Sim. Vamos lá. Tiagão, quais são aí... Você falou que tem, né, vários tipos de materiais em paz, né? Você falou que tem vários tipos de fibras, é isso? Vários tipos de fibras. Diferentes tipos de compósitos. Então, quais são os tipos de reparos em pás eólicas? Então vamos lá, pelo princípio, né? A gente vai pegar ali de ponta da pá até a raiz dela, onde ela é acoplada na torre em si, né? No início da ponta ali a gente pode ter reparos como impacto de raio, que são delaminações no receptor de entrada do para-raio. Então esse receptor ele amortiza a descarga atmosférica, do qual ela é aterrada pelo solo através da torre em si. Existe um cabeamento interno que passa por dentro dessa pá, passa por dentro da spinner, por dentro da nacelle e é aterrado através do tramo até o chão. Aguenta bastante energia? Aguenta. Eu vou falar equivocadamente uma grossura de cabo aqui, então para não ter esse equívoco, mas assim, já vi projetos aí que chegam a aguentar 3 a 4 raios durante o dia. Então assim, uma sequência muito alta de dano que ele acaba sofrendo. E esse raio é hiperdimensionado já para poder aguentar isso. Existe um cálculo sobre um raio? Não. A gente não tem como controlar a voltagem que esse raio vai descer numa pá. Mas a gente consegue dimensionar pela proporção dos anteriores. Então a gente sabe que ele tem uma média do mínimo e do máximo. Entre aquilo a gente faz a proporção dos cabos para que ele tenha uma resistência alta àquilo ali. Aquele impacto que ele vai sofrer, né? Legal. E subindo isso, a gente tem também impacto de raio pela ponta. E esse impacto ele pode danificar diferentes partes da torre, né? Porque existem outros receptores ao decorrer da torre, que esses receptores também recebem uma descarga atmosférica.
E às vezes a ponta acaba não sofrendo um dano muito rígido, mas os outros pontos que por terem algum tipo de deficiência, algum tipo de defeito, pode ocasionar assim numa trinca, numa delaminação, numa abertura desse receptor e resultando assim na troca. Então a gente tem o impacto de raia, a gente pode ter intempéries do solo. Do solo que eu falo assim, um caso que aconteceu comigo, uma torre estava rodando e tinha muito problema no bordo de ataque, né? O bordo de ataque é a área onde o vento mais ataca a blade, é onde ela gera mais pressão, então aquela área é a área mais que sofre um dano um pouco maior. E como era próximo de uma fazenda de milho, né? Então assim, o proprietário passava com o trator dele coletando, fazendo a roçagem, a colheita daquele plantio e subia muita terra, né? Muito pó subia pelo ar. E aquele pó com terra, com a pá girando, acabava criando certos atritos na pá. E aí acabava danificando ela. Então começamos a perceber que no decorrer do tempo, de meses em meses, um espaço muito curto daquela torre, precisava de uma manutenção no bordo de ataque. E aí eu percebi que era por causa que a colheitadeira passava e o pó que ela jogava para cima acabava agredindo a pá na hora que ela estava funcionando. Então a gente conversou com o fazendeiro para ele passar em momentos certos, né, programados já, a gente fazia a parada da torre até que esse pó abaixasse e não danificasse a pá. Então assim, são esses tipos são situações assim que a gente não espera, mas que acontece. E a gente tem que estar preparado para poder observar o todo para entender o que acontece, né, a raiz. Uma coisa legal que, pode me corrigir se eu estiver me equivocando, vocês fizeram um processo de investigação para saber o porquê que estava acontecendo, descobriu que era por causa do negócio da plantação de milho lá, isso havia uma conversa com o gestor do site que ele queria entender o que estava acontecendo, se era um problema estrutural de produção da pá, né, de fabricação, ou se era alguma coisa da intempéries, do tempo, talvez uma umidade muito alta, teria que ser trocado, vamos dizer, a tinta da pá, porque é a tinta que faz a proteção sobre umidade e temperatura. Às vezes trocava a tinta, algo do tipo, porque estava num tempo muito curto esses danos acontecendo. E aí, por acaso, eu vi o cara passando com a colheitadeira embaixo. E aí eu vi aquele pó subindo, eu vi as outras pás que estavam, né, nas outras torres lá próximo, sendo atingidas por pedras, por poeira. E aquilo acabava danificando o bordo de ataque. E aí, quando a gente passou isso para o gestor, ele conversou com o fazendeiro e fizemos esse agendamento para poder fazer a parada da torre nos locais que foram feitos a colheita. Isso diminuiu drasticamente. Então, um dano que era reparado a cada 6 meses, eu tenho que ir lá e fazer um reparo, não estrutural, mas cosmético, para proteger aquele bordo, para não eventualmente criar um dano estrutural, começou a aumentar para 8 meses ou 1 ano. Portanto, vocês trabalharam de forma proativa, não reativa, tipo assim, esperou acontecer o dano para depois resolver. Tentaram ainda aumentar a vida útil da pá, fazendo esse procedimento, conversando com o produtor lá, para fazer esse momento certo. Eu desde quando eu comecei a atuar na área de fibra, eu sempre gostei de entender... se existe um problema, existe uma raiz. Eu tenho que entender de onde vem aquele problema. A causa raiz. Porque realmente a gente é um médico de pá, né? Já ouvi falar isso, que a gente é médico de pá. Então, assim, eu tenho que saber a causa raiz. Não adianta eu ir lá e só fazer um remendo, né? No caso, só dar um remedinho pra pá e tá tudo certo. Não, eu tenho que entender o que tá acontecendo, da onde tá vindo aquilo lá pra tentar cessar, pra tentar antes de remediar. Tentar zerar esse tipo de problema para que ele não venha a acontecer posteriormente, novamente. Isso tudo gera um impacto muito grande pra gente, sabe? Uma torre parada é dinheiro parado, porque a torre ela só ganha enquanto ela trabalha, enquanto ela gira. Se a torre está parada por problemas que podem ser diminuídos ou mitigados, isso aí é o principal que a gente tem como técnico em fazer, é mitigar esses problemas. Porque o técnico, a intenção dele é fazer o quê? Que a torre funcione. Então eu tenho que tentar achar a causa raiz dela sempre. Legal. Até aproveitando aqui, que é mais minha área, uma analogia é parecido com a segurança do trabalho. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, orienta ali o trabalhador para ele poder entrar com uma máscara de proteção respiratória adequada, proveniente dos riscos que ele vai estar exposto lá, a questão dos químicos que ele vai utilizar, a gente está querendo fazer com que a saúde dele se prolongue, porque está se protegendo, né, ali usando sua máscara de proteção respiratória, para que, se ele não fizer isso, ele acabe, sei lá, adquirindo uma doença de trabalho ali até grave, até ponto de fazer com que ele tenha até uma aposentadoria ali por invalidez. E Deus o livre sobreviver com a aposentadoria por invalidez aí no Brasil. Então é meio que uma analogia, né, assim, na parte da segurança. Sim, é exatamente por questão desse ponto da segurança que eu foco muito na questão de qualidade e execução do meu trabalho.
Porque eu entendo que quanto mais qualidade eu empregar na execução do meu trabalho só vai ser feito uma vez. Então não vou precisar me colocar em risco novamente para ir refazer um trabalho que foi feito mal feito. Então eu sempre aprendi desde o começo que é executar um trabalho bem feito, para que eu possa executar ele sempre, né? Então a questão da segurança também está envolvida muito nessa área, né? Porque eu me coloco muitas vezes em situações de risco, controladas, mas em si em risco, sendo que é desnecessário eu ter que voltar lá por execução de qualidade. Perfeito. Então eu sempre tento executar a melhor forma possível meu reparo, para que ele não venha ocasionar nenhum tipo de retrabalho, para que eu não venha me colocar em situações ou colocar uma outra equipe em situação de risco, controlado, mas em si em risco, todo trabalho em altura tem o seu certo risco, para que eu tenha que executar o que já foi feito de uma má qualidade. Então eu sempre foco nessa questão de executar com uma boa qualidade. Legal. E sobre aqui os reparos, então, pelo que eu entendi, tem aquele tipo de reparo que é proveniente da descarga atmosférica, Isso. tem o reparo que você falou que é relacionado ao atrito, os Ao atritos, e atrito, o que isso. mais que tem? A gente pode ter também desplacamentos, que são má qualidade na fabricação da blade, né? Eu peguei algumas blades de um certo fabricante aí que veio da Índia, e a questão da qualidade era muito inferior, né? A questão do cabeamento, o dimensionamento do cabo do para-raio era muito mal executado. A questão da qualidade na execução de colagem, fechamento, na produção em si da pá era de uma péssima qualidade. E isso impacta diretamente no que está acontecendo em campo, né? Então, assim, uns dos reparos a gente pode colocar impacto de raio, a gente pode colocar aí desplacamento ou erosão de bordo. E também a gente pode ter desplacamento de bordo de colagem, né? Porque a gente imagina que a pá é como se fosse um ovo de Páscoa, né? Eles são duas partes que se juntam, isso. São duas partes que se juntam, então ela tem que ser simétricas ali, né? Tem que ser perfeitas a colocação dos bordos. A questão da aplicação da massa que vai fazer essa colagem também existe toda uma técnica. Você não pode jogar a massa que você acaba prendendo o ar lá dentro. Você tem que fazer em pequenas camadas e repondo essa massa até ela atingir o nível que eu necessito ali para daí eu fazer o squeeze que a gente fala, né? Que é preenchimento e tirar o excesso de massa na hora daquela colagem. Então o que acontece muito de uns dos tipos de reparos também é o desplacamento ou a trinca em bordos, né? Tanto de ataque quanto de fuga. E essa trinca realmente é estrutural, porque se ela pega uma parte grande, ela pode abrir a pá ao meio. E aí você imagina que um raio afetando uma pá que tem um cabeamento equivocado, né? Não tem um balanceamento correto sobre isso. O dimensionamento desse cabo foi feito equivocadamente, ele é muito pequeno, ele é muito baixo para aquele raio. E você também tem uma trinca na área de colagem. Então você imagina que o raio vai passar e vai buscar o lado mais fácil, ele vai buscar a trinca. Então essa trinca possivelmente vai rachar a pá inteira. O que aconteceu comigo é de fazer um reparo numa ponta dessa pá em si. E 2 dias depois ela tomou um raio. Não sobrou nada da pá. A pá inteira caiu no chão, só sobrou a raiz dela. A pá quebrou, basicamente 80% dela caiu no chão. Porque ela já tinha problemas estruturais ali na área de colagem. E também na hora que o raio passou, ela não aguentou o impacto. E acabou se rompendo toda, caiu metade da pá no chão. Então são danos assim que algumas vezes eu percebo que as pessoas não levam muito em consideração isso, mas que é extremamente importante para a gente, tanto a questão externa quanto a questão interna do reparo. Existem esses delaminações, trincas de bordo, reparos de ponta de pá, delaminações em fibra, e existe até marcas de aves que algumas vezes podem acontecer. Intempéries que, como eu falei, às vezes passa um vento muito forte, acaba jogando pedra em cima da pá e a pá está rodando, então pode ter um impacto naquele border, e todos esses tipos de reparos em si acabam gerando um efeito muito grande estrutural na pá e eu tenho que fazer a parada dela. Então sempre ficar focado nessa questão, nesse acompanhamento de inspeção de qualidade para que esses danos não venham aumentando. Bom, sensacional. Porque eu vi, não é tipo assim, não é tão fácil assim, né? Já Não. chegou a pá, vamos montar, não, tem Não. todo um trabalho investigativo antes da inspeção, tudo da qualidade, pra aí sim, ó, agora sim, vai lá. Existe, instala. porque para você ter uma ideia, da tirada da pá da fábrica até ela chegar no parque para ser montada, ela pode sofrer atrito na estrada, no deslocamento, na movimentação da pá. Existem 2 eixos centrais ali que tem um reforço para me fazer esse içamento dela. Se eu pegar em lados opostos ou contrários ali do local correto, posso trincar só de tirá-la do molde da fábrica, eu posso causar um dano. Nossa. E assim, eu já recebi muitas pás em campo com esse tipo de problema.
do cara vai fazer o transporte com a carreta, acaba batendo numa árvore, bate num carro, bate assim, em diferentes lugares, porque a pá é grande, é uma coisa muito assim complexa para você fazer a logística dela. Em alguns momentos vai acabar batendo, bate em montanha, bate em carro, bate em poste, já vi pás chegarem assim com todo tipo de marca. Teve uma pá que tava escrito Fiat. O cara bateu em algum carro, em alguma coisa assim, e ralou assim, marcou, ficou escrito. Ficou tipo uma tatuagem, ficou tipo né? uma tatuagem na pá, Caramba. assim, de tão forte que foi. Então a gente encontra todos os tipos de dano, né? Desde a Com fabricação até o licença. transporte. Ô Fiat, por favor, patrocina nós aí, faz o patrocínio aí, pelo amor de Deus. Cadê? Então, são diferentes tipos. Então, assim, o pessoal acha que é só tirar da fábrica e montar lá. Não, existe todo um processo, todo um procedimento de recebimento, de logística, de movimentação para isso chegar. E também na hora da montagem existe todo um procedimento, Tem todo um processo, todo né, um no processo, início, durante e para mim após ter ainda. certeza de que a pá que eu estou colocando naquele exato momento ela está 100% apta a funcionar, não tem nenhum tipo de dano estrutural nela. Perfeito. Fazer uma outra perguntinha. Assim, pessoal, reforçando aqui para vocês. É algo bem desafiador para o Thiago, porque são assuntos que demandam para ele realmente fazer algo, fosse dar uma aula mesmo. Cara, é coisa que demanda muitas horas, eu acho que até dias. Então aqui o Thiago, a ideia é o que? Não é falar tudo que tem que ser falado, mas resumir ao máximo que dá para resumir para que vocês tenham aí uma ideia Uma assim meio que dimensão, né? superficial, né? Uma dimensão. Para mim também tá sendo uma baita de uma aula aqui. A gente vai para uma próxima pergunta aqui, Sim. beleza? Vamos lá. Além dos reparos nas pás, que outras atividades podem ser realizadas em um parque eólico? Ó, isso aqui é interessante, né? Tem muita gente que vai achar que... Tem muita coisa. Como assim outros? Então vamos lá, eu gosto de dividir assim em duas partes. Então a gente tem lá o técnico de OM. O técnico de OM é o cara que vai fazer toda a manutenção da parte eletromecânica da torre. Então dentro da parte de OIM, que é operação e manutenção, existe a pessoa que é responsável pela questão dos reparos, né? A gente chama de troubleshooting, que realmente é o caça-problemas, né? A torre apitou lá, ele tem um centro de controles, ela apitou, um exemplo, torre 10 parada, código C90. Ele já sabe o que é C90. Vamos chutar que C90 é o relé da porta de entrada do inversor. Ele já sabe que esse é o problema. Muitas vezes não é só esse problema, é algum problema que vem anterior a ele que fez esse relé ser ativado. Então muitas vezes ele vai chegar lá, vai verificar que aquele relé não tem nenhum problema. Mas por que ativou? Porque a torre parou por causa disso. E aí ele vai buscar todo o problema, ele vai fazer todo o trajeto desse relé para entender. Às vezes ele tem um outro cabo solto, às vezes ele tem uma outra placa com defeito. Então esse cara vai realmente buscar. Existem reparos assim, que são simples, só você chegar, trocar uma placa, ou trocar um cabo. E outras que você vai perder semanas ali buscando aquele problema e muitas das vezes não vai nem conseguir achar, pode ser uma falha no sistema. Isso já se passou também, de a gente vasculhar a torre inteira por uma semana e realmente na hora que a gente deu um reset geral na torre, a gente conseguiu ver que a placa estava com algum tipo de defeito, estava mandando uma informação equivocada para a gente. Então essa parte existe do troubleshooting, que é o cara que vai buscar o problema em si e vai tentar resolver ele da melhor forma. Também existe o pessoal que faz a manutenção corretiva ou também preventiva, né? Então a gente tem a preventiva, que ela é executada aí com mais de 4.000 itens. Então são 2 dias vasculhando a torre inteira, desde trocar filtro, trocar óleo, trocar cabeamento, fazer teste hidráulico, teste de freio, pastilha. Todos os itens em si eletromecânicos da torre são trocados. Os que demandam um pouco mais de tempo, ou às vezes não tem uma peça em si, preciso que ela seja encomendada. Aí ela entra para uma manutenção corretiva mais posteriormente. Então eu faço a preventiva, troco tudo que eu consigo, tudo que eu tenho acesso para fazer essa troca. Não consegui, eu mando para a corretiva. Então eu vou trabalhar com uma redução dessa jornada de trabalho na torre, porque ela não está 100%. Muitas das vezes ela trabalhar 18 horas, né? Porque a pala tem um tempo de descanso também, ela não gira 24 horas por dia. Ela vai trabalhar umas 4, 5 horas a menos, até que aquelas peças sejam trocadas, aí assim ela possa ser colocada para trabalhar normal. Então dentro do OIM a gente tem esse pessoal de troubleshooting, um pessoal de comissionamento, que é o pessoal que vai fazer a montagem da torre quando ela é colocada no parque. Então quando eu coloquei ela para funcionar, fiz a montagem, eu vou ter o comissionamento, vou comissionar todos os cabos para mim poder colocar ela para rodar. Esse pessoal de comissionamento também existe a turma que faz a parte de poste e marcha,
Que daí eu fiz o comissionamento, eu vou fazer o poste em marcha, que é colocar ela realmente para funcionar. Existe uma caixa de engrenagem dentro da torre como uma caixa de câmbio mesmo. Tem que fazer ela funcionar, tem que engatar ela, na verdade. E é esse pessoal que vai fazer isso. Então você pode ver que dentro do OM já são 4 categorias diferentes ali dentro. E também existe um pessoal que é focado só na troca mecânica, né? Eu conheço umas equipes de empresas assim grandes que eles trabalham focados só na troca mecânica. Então, assim, tem o cara que faz a preventiva corretiva, tem o cara do troubleshooting, tem o cara do poste de marcha, tem o responsável que vai fazer o comissionamento e tem um responsável de troca mecânica, como você vai trocar uma gearbox, que é o motor da torre. Existe uma equipe especializada que só faz aquilo, que só faz aquela troca. Por quê? É difícil você trocar o motor de um carro, já é um complexo, você precisa de 3, 4 pessoas, um guindaste em si manual. Mas antes de trocar o motor de uma torre, né, é muito mais complexo, muito mais difícil, né, exige assim, uma precisão muito maior. Então existe um pessoal focado só para trabalhar nisso. Então dentro do OIM a gente tem assim, uma infinidade de categorias, de trabalhos distintos. E ali existe também o eletricista, que é o cara que só vai fazer a troca do cabo, ver os painéis elétricos. Então, assim, dentro da parte de OIM eu consigo colocar aí 5 ou 6 categorias e carreiras distintas ali dentro. Que um pode complementar o outro, mas não necessariamente um executa o trabalho do outro, porque é extremamente complexo cada tipo de processo. Então, nem sempre o cara que faz poste em marcha vai fazer comissionamento, ou de comissionamento vai fazer a parte de troubleshooting. Então, é muito mais específico cada parte dessa de OIM. Dentro também dessa questão existe o Blade Repair. Mas o Blade Repair só mexe com fibra? Não, ele não mexe só com fibra de pá. Ele também trabalha na parte de manutenção de nacelle, manutenção de spinner, fabricação de coletor de graxa, portas de close-out. Existem infinidades de materiais que são utilizados dentro da torre eólica, que são feitos de fibra, que nem sempre é só a questão de fazer o reparo na pá. Existem outros componentes da torre que também necessitam de fazer uma reparação dessa. E também que nem na parte de montagem, existe o pessoal que faz a limpeza da torre, existe o pessoal que faz a movimentação dos tramos, dos componentes, existe o pessoal do guindaste, existe o ringue, que é o cara que vai auxiliar o guindasteiro, né, o responsável pelo guindaste, fazer essa movimentação. Existe o pessoal que vai fazer a montagem em si da torre, que são o pessoal que vão fazer a pinagem, né, o torqueamento dos tramos e da nacelle, o posicionamento da nacelle e dos spinners. Então existe uma infinidade de situações e carreiras dentro da área de eólica, né? Então eu, no caso, comecei na parte de montagem, em campo, logística, fazendo o recebimento desses materiais. Passei para a área de comissionamento, depois passei para a área de troubleshooting também, voltei para a área de Blade Repair. Então eu comecei a fazer execução tanto da parte de OIM, tanto na parte de Blade Repair, tanto comissionamento, a Então parte... meio que se ali fosse um jogo, você meio que já bateu o final no seu jogo. Digamos assim, Eu você sempre já tive rodou assim, bastante ali. uma sede muito grande pelo conhecimento, né? Então, Conhecer outras áreas. quando eu via a torre, né, eu falava, tudo bem, eu consigo arrumar a pá, mas e se quebrar o motor? E se a gearbox der um problema? E se ativar um alarme X lá, o que eu faço? Então eu fui buscar, estudar, What né? if? What if? What E is? se? Tipo, o que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso? Daí eu fui buscar, tive a oportunidade daí de poder trabalhar com empresas na área de OEM, poder desenvolver isso, e aí me formei como eletrotécnico, fiz eletromecânica depois, já era formado em mecânica. Então eu fui buscar esse conhecimento de entender a torre em si, para não ser só mais um técnico focado com fibra. Poder entender o que acontece na torre, porque eu acho que, não falei, conhecimento é tudo. Então quanto mais eu puder conhecer da minha área, para mim é muito mais vantajoso. Então isso é assim, por cima, né? Eu posso ficar aqui horas falando sobre diferentes tipos de funções que existem dentro de um parque, né? Desde da questão da segurança do trabalho até a questão da movimentação e logística, existem N carreiras lá dentro. O pessoal também do alpinismo, né? Também ali, né? Exato, existe o pessoal do rapel também, o pessoal do rapel que faz um trabalho excepcional. Então, assim, tá vindo bastante gente, né, Sim, de petróleo e tal, que bastante. trabalha com plataformas, migrando para a área de energia eólica. Isso é muito bom para a gente, porque é difícil a gente conseguir uma mão de obra qualificada para poder trabalhar. Então, ver esse pessoal que já tem Ainda mais anos de executando experiência... esses procedimentos, né, de alpinismo, que é, cara, é muito perigoso. O cara tem que saber o que tá fazendo ali. Eu sou mais focado na questão... Eu sou também irata, mas eu sou mais focado na questão de plataforma, né? Eu me sinto um pouco mais confortável. Já atuo aí mais de 12 anos com plataforma, e aqui no Brasil eu fui o primeiro técnico a trabalhar com plataforma elevadiça, tenho uma certificação disso.
Então, assim, quando a gente precisava empregar e homologar as plataformas lá, eu ajudei a poder montar isso e ter uma aprovação com o Ministério do Trabalho e eu fiquei muito contente com isso. Bacana. Então, assim, já sou do pioneiro na questão de plataforma. Sou irato, como eu falei, mas eu gosto mais de plataforma, de trabalhar com isso. Legal, muito bom, Thiago. Caramba, uau, pode ser que, certeza, deve ter surpreendido muita gente aí, achando que, vou virar o reparador de pá. Beleza, mas é legal que tem outras portas também, né? Tipo, tem outras portas, outras coisas que eu vejo fazer. bastante, assim, principalmente dos meus alunos, eles ficaram um pouco desmotivados com essa questão de, eu não consigo uma oportunidade, eu não consigo uma chance na área. Mas eu sempre falo que existem outras áreas dentro do parque eólico, né? Eu conheço pessoas que começaram lavando o tramo, normal, lavando o tramo, fazendo toda a preparação do tramo, né? Que é a torre. E hoje o cara é blade repair, hoje o cara atua na área de reparo também. Então ele começou por baixo, entendendo como que é os componentes, como eles funcionam, foi criando uma qualificação, foi buscando conhecimento e hoje ele atua na área que ele deseja, mas ele começou de algum ponto, né? Então eu sempre falo para meus alunos não desmotivarem, não ficarem desmotivados em relação a isso, porque talvez hoje você não consiga uma área de blade repair como ativamente como blade repair, como reparador de pá, mas você consiga numa outra área, numa outra seção, numa outra parte do parque, né, da construção do parque, ou na outra parte de reparo. E aí você começando a entender como funciona realmente a pá, a torre em si, ou o campo em si como funciona, que há uma diferença grande entre trabalhar na fábrica e trabalhar em campo, são dois mundos totalmente diferentes. Então acredito que você focando na questão da carreira eólica, não em si em blade repair, você vai ter um leque muito maior, né? Porque aqui eu falei pouco, mas assim, são várias oportunidades em diferentes carreiras dentro da energia eólica. Legal. Na fábrica e fui trabalhar em campo, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei num parque eólico, eu não conhecia nada, eu conhecia de pá. Blade eu conhecia, agora tramo, nacelle, hub, nunca tinha visto na minha vida, só foto. Então assim, foi uma coisa que eu nunca vi na vida e eu fui buscar esse conhecimento, né? Então quando eu estava em campo eu fiz um network muito grande com outras empresas que estavam em campo também, naquela coisa de, vocês conhecem de pá? Não, então eu ensino de pá para vocês, vocês me ensinam o que é tramo, o que é nacelle, o que é troca hub. de E a conhecimento, gente foi trocando esse conhecimento, né? Hoje isso já tem aí mais de 12 anos e eu sou amigo desses caras até hoje. Sim. Então a gente criou um vínculo muito grande, porque a gente entendeu que existia uma necessidade de a gente aprender. Igual eu comecei de baixo, já tinha experiência, já cheguei num cargo de liderança, mas eu fui conversar com o pessoal e falar, não, vocês têm que me ensinar e eu vou ensinar vocês também. Thiago, fazer uma, você nem, desculpa, né? Eu até nem tava no planejamento, fazer uma pergunta para você aqui. Para quem realiza atividades de inspeção com drones, com robozinhos, assim, como que tá esse mercado? Para essa galera que faz esse tipo de inspeções. Esse mercado está em grande expansão, né? Eu já conheço algumas empresas aí no mercado que já estão há um bom tempo, já tem uma expertise já, e hoje eles atuam tanto na área externa quanto interna, né? Então começou assim, antigamente eram uns drones bem simples e tal, hoje eu já vi alguns projetos na Europa que tem até raio-x. Como isso é feito eu não sei, mas eu vi um vídeo que ele tira um raio-x da pá. Então assim, a inspeção de drone é só um avanço a mais na nossa área. Toda semana, todo mês existem técnicas, procedimentos e equipamentos novos sendo criados, né? Torres maiores e maiores e com mais tecnologia, gerando mais energia, com menos peso. Então, pra gente hoje na área é muito bom, porque evita, né? Que nem no caso, eu tenho que ir lá colocar uma plataforma para fazer uma inspeção na pá. Me colocando assim, que nem eu falei, todo trabalho em altura é um certo risco, mesmo controlado ele tem seu certo risco. Então eu colocando o drone para fazer essa inspeção com uma câmera 4K evita de eu ter que subir lá, me colocar em risco para poder fazer essa inspeção. Tendo que quando eu tiver a certeza de que existe algo através do drone, né, da inspeção do drone, eu posso lá fazer essa inspeção tete a tete, né? Realmente face a face ao reparo, né? Não necessita me colocar em risco desnecessariamente, sendo que pode ser só uma sujeira. Então a questão do drone em si, pra gente tem sido muito bom, muito bom. Bacana. Até aproveitar o momento, se tiver alguém estiver assistindo aí, especialista em inspeção com drones, entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia pra gente fazer um podcast. Eu acho que é um assunto bem interessante essa parte de inspeções com drone também. Entre em contato aí, a gente conversa aí pra gente fazer marcar uma data, fazer uma entrevista. Só pra dar chama o pessoal da Artwind. Eles são Artwind? eles são especializados Ô pessoal na da questão. Artwind, me ajuda aí.
Eles são especializados É? nessa questão de drones e tal. E Ah, legal. se quiser alguém para ter uma referência muito boa, eu já acompanho eles há muito tempo já. Eu sei que é uma empresa séria, uma empresa que tem qualidade, que pode responder bastante coisa nessa área. Eu ainda estou assim, Uhum. iniciante nessa. Artwind. Vou entrar em contato, Estou vou falar com iniciante eles. nessa área de drones ainda, mas já futuramente pretendo me especializar um pouco mais. Mas se quiser alguma dica aí, eu indico a Artwind para vocês trocarem uma Artwind. ideia. Perfeito. Vou entrar em contato. Ó, Artwind, que tiver alguém assistindo aí, espera que eu vou chamar, tá? É, muito bom. É muita coisa, é muita atividade mesmo. É muitas. Como que é a outra pergunta lá? Ixi, caramba. Até apertei aqui. Calma aí. A pergunta era sobre, além dos reparos da paz, outras atividades. Ah, ok. Quais são as principais? Então, assim, vamos focar agora nas. Quais são as principais atividades do setor eólico? Essa pergunta. Hoje a gente tem, nas atividades de execução, a gente se divide em dois, né? Que é o reparador de blade e a carreira na parte de OEM, né? Essas são as atividades realmente As empregadas, principais, tá? as principais integradas dentro de um site. Porque eu preciso parar a minha torre para poder fazer a manutenção da minha pá. Quem vai fazer essa parada geralmente é o pessoal de OEM, que já é o pessoal já qualificado para fazer essa parada, que existe todo um processo, todo um procedimento que é executado, todo um treinamento de loto também a ser empregado. Muitas vezes é só o pessoal de OEM que tem isso. Então as principais atividades são a parada de máquina, reparação de blade, em todos os casos, estruturais ou não estruturais, interno e externo, acesso por corda ou plataforma. E aí também existe a questão do OEM, que é troca de gearbox, manutenção geral, troca de eixo, manutenção de óleo, hidráulico, mecânico. Então existe todas essas duas partes, né, que a gente consegue colocar, essas duas atividades que a gente tem. Também tem a parte de movimentação, né, que às vezes a gente faz, igual eu estava executando no último ano no Nordeste, a gente faz colocação de serration, que é um componente que é agregado na pá para diminuir o ruído da pá, né. Que, querendo ou Então não, é pra esse motivo. isso, a pá tem só um negócio engraçado para contar sobre esse Pode falar, fica serration. à vontade. O serration eu sempre busquei saber de onde veio, né? O serration ele é um dentilhado que é colocado na ponta da pá para diminuir o atrito e o ruído dela. E aí a história que me contaram é que colocaram uma torre, né, eólica numa fazenda de um senhor que era criador de vaca. Ele percebeu que o leite começou a diminuir a produção do leite. Do leite? Do leite da vaca. Ô, louco. E aí ele começou a ver que foi depois que instalaram a torre na fazenda dele. Assim, a gente escutando uma torre eólica não parece que ela faz um barulho muito grande, mas a vaca, por ter uma frequência muito maior do que a gente, ela consegue escutar muito mais. Imagina... É igual o cachorro, né? Tem um apito especial do cachorro. Exato, que você assopra, que a gente não escuta. Nada, mas o cachorro fica louco. Então, e a vaca a mesma coisa. A vaca escuta mais do que o cachorro. Ela tem um olfato de audição maior do que o cachorro. Então você imagina que pra gente é um ruidinho que às vezes é chato você ficar algumas horas escutando, mas na vaca, o dia todo escutando aquele negócio gritando no seu ouvido. Nossa, interessante. Então a produção de leite baixou, e aí ele foi reclamar com o pessoal do site, olha, depois que vocês instalaram a torre aqui, diminuiu minha produção de leite. E aí foram fazer uma investigação, realmente, isso foi nos Estados Unidos. Foram fazer uma investigação em Montana em cima disso daí. E aí realmente verificaram, por causa da frequência da pá, o barulho, o ruído que ela gerava, acabava gerando um estresse na vaca e a produção diminuía. E aí criou-se o serration, que é um dentilhado colocado no bordo de fuga. Consegue resolver o problema? Realmente quase que zero esse barulho. Então a produção de leite basicamente normalizou. E aí para virar um padrão e não ter mais esse tipo de problema, então eles já estão instalando em quase todas as torres. Que curiosidade, né? Tipo, ter nascido o serration por conta de uma vaca. De uma vaca. De uma vaca. Que não estava produzindo leite suficiente. Exatamente. Então, assim, são coisas que são implementadas em campo que fazem parte dessa área de blade repair, que não é só a questão de fazer o reparo. Numa brincadeira dessa, o biólogo, cara. Certeza, teve que ter algum, sei lá, biólogo, não sei se é biólogo. Exato, quando veterinário, geralmente quando o parque eólico ele é para ser montado, existe todo um estudo criado em cima disso, com biólogos, geólogos, né, o pessoal de meio ambiente, para entender qual é o impacto que vai ser gerado na construção daquela torre ali e o que eu tenho que fazer para mitigar esse impacto, né? Então eu vou, vamos dizer, danificar uma certa área para implementar minha torre, mas eu tenho que ter uma outra área que eu vou criar uma área de preservação para que aquele meio ambiente que foi danificado se mova para aquela outra área que eu estou arrumando, que eu estou consertando para ela.
Então, tem que ter um estudo muito grande em cima de tudo isso daí. E essa questão do serreixo, que é um componente da pá que faz uma parte da atividade também, ela foi criada em cima disso. Igual outros partes, como existe também o serreixo, existe o vórtex, que é um outro componente da torre, que é para um acréscimo de energia a ser criada. Então, ela gera uma produtividade. Quando eu faço o acréscimo do Vortex, ele ganha um acréscimo de 5 a 6% a mais de produtividade, porque eu crio assim, um vácuo, né? Uma linha a mais, esse vento vai ficar mais preso. Então, existe todo um estudo, né? Igual eu falei, todo ano a tecnologia é mudada. São criados novos componentes, novos procedimentos e processos. E as novas tecnologias fazem o quê? Aumentar a produtividade da pá, porque a gente sempre busca mais eficiência, né? Legal. Interessante. Eu acho que você já chegou a falar, né? Mas se quiser dar uma ênfase maior agora, você já falou o que é o OM e qual é seu papel no parque eólico? Quiser dar uma reforçada aí? Então, o OIM, que é a Operação e Manutenção, Operação e Manutenção. eles são as pessoas que vão, geralmente tem um centro de controle dentro de um parque eólico que tem a operacional. E lá ele controla tudo que acontece remotamente do que acontece na torre. Então ele tem tipo computadores. Sim. E é nesse computador que ele faz a torre funcionar, é isso? Remotamente, sim. Caramba. Então remotamente ele tem um painel, vamos dizer, 100 torres lá. Ele está vendo as 100 torres no monitor. A torre 10 ficou vermelha, apontou que ela parou por algum problema. O pessoal de operação vai avisar o pessoal de manutenção que essa torre parou. E aí volta naquele cara do troubleshoot, que é ele que vai buscar o que aconteceu lá. Não necessariamente esse cara que vai buscar esse erro é o mesmo cara que vai fazer a troca de óleo ou a troca de motor da torre. Às vezes existe uma certa diferença dentro do parque. Posso fazer uma pergunta? Assim, seria o OM, por exemplo, quando não tem pessoas lá no parque eólico, tipo a torre está lá funcionando. E o vento começa a ficar forte, tempestade, raios, assim, a torre ainda continua funcionando ou esse cara do OM, ele para prevenir acaba desligando? Eu tenho essa curiosidade. Existem duas situações que podem acontecer, né? Se for algo repentino, eu já passei pelas duas situações, mas se for algo repentino, que eu não tenho um controle, vamos se colocar assim, do tempo, né? A minha previsão diz que eu posso ter uma tempestade, mas que pode ser que não. E de repente me baixa um tornado, algo próximo assim da torre. E no caso, a torre, quando ela chega a 20 metros por segundo, o vento, ela já entra em modo defesa. Modo defesa é o que? A torre ela vai virar ao sentido contrário do vento, vai ficar de costa para o vento, e as pás vão fazer um pitch. Pitch é um movimento que faz da blade. Isso é automático ou é o OM? Isso tem automático e tem o manual também. Ah, entendi. Então se eu sei, eu não tenho controle, não tenho como controlar que vai vir essa tempestade. No caso, está me dando uma previsão que pode ser, mas é muito baixa a incidência disso acontecer. Mas acontece. E aí, no caso, ela automaticamente vai virar em modo defesa, vai dar um pitch na pá, então a pá ela é projetada para ter um ângulo de recebimento de vento. Quando ela entra em modo defesa, ela muda isso para ela não receber o vento ali, não criar um impacto. Então ela vai meio que se travar com o freio hidráulico dela. E vai virar de costa para o vento, para ela não ser afetada por isso. E esse seria Esse dos automático. papéis, mas isso seria dos papéis do OM, por exemplo? Do OIM também, que é o cara que está na operação. E aí acontece, tem uma previsão de que isso vai acontecer. Eu estou vendo que está vindo alguma tormenta, algo parecido em caminho da minha torre. Eu posso fazer o quê? Já acionar esse sistema remotamente. E aí antes de entrar o automático eu já faço isso previamente para evitar algum tipo de dano. Porque quando ela gira isso no automático é porque o vento já está muito próximo a ela, né? Então quando eu faço isso remotamente eu já evito um pouco mais de desgaste que ela vai sofrer, né? Porque até ela fazer isso automaticamente, o vento já está quase 20 metros por segundo, é muito forte. Uma pessoa no chão é arrastada. Então, assim, eu prefiro fazer isso com o vento acima de 12, 13, já sabendo o que vai acontecer, e eu colocar ela em modo de defesa, não gerando um estresse, do que deixar isso acontecer manualmente. Posso criar um estresse muito grande. E tem casos de que não acaba dando tempo. A tempestade chega muito rápido, ela não consegue virar em modo de defesa a tempo, e o vento acaba impactando ela. E quando ela passa de 20 metros por segundo, geralmente o freio hidráulico já não segura mais. E aí já não tem mais o que eu posso fazer, é só realmente rezar para que ela aguente o impacto daquele vento. E a gente pode ver alguns vídeos que tem de blades rodando sem controle. É que solta o freio dela, né? Solta o freio, porque eu não consigo mais segurar. E se eu tentar segurar, eu derrubo a torre. Eu vi uma que chegou a dobrar assim, a torre, dobrar.
Dobra o peso dela mesmo. Então por isso já tem que fazer isso antecipadamente já, para criar esse modo de defesa dela. E isso é uma das coisas que o pessoal de operação vai fazer. Depois que essa tormenta passou, o pessoal de manutenção vai lá para verificar se aconteceu alguma coisa, estourou algum cabo, se teve algum rotor, algum vazamento de graxa, de óleo, se aconteceu algo na torre em si. E aí você vai fazer essa descrição de tudo que aconteceu lá para passar para o pessoal que vai fazer uma manutenção prévia ou corretiva. Então o pessoal de OEM para a gente em campo é imprescindível. Tanto eles para fazer essa parte eletromecânica, quanto a gente para eles para poder arrumar a pá. E quando a galera, por exemplo, do acesso pro core, do pessoal que está na plataforma trabalhando ali, está trabalhando, só que começa a ultrapassar o limite do vento ali permitido para se trabalhar. É o OM também que vai estar tomando conta deles nesse sentido? Sim, Tipo o centro de operações, geralmente eles têm um controle de vento, isso daí, né? Então eles ficam meio que entrando em comunicação com a equipe de trabalho. Exato. Irmão, saia daí, picar a mula, sai fora. Exato, a gente em campo, a gente sempre tem uma comunicação aberta, um canal livre no rádio, né? Geralmente tem grupos de WhatsApp também, mas geralmente sempre tem um rádio com um canal aberto sobre isso. Então lá é sempre comentado, olha, o raio está a tantos quilômetros, né? Existe uma margem de segurança, isso vai de empresa para empresa, umas são 30 quilômetros, outras são 20, são 50, depende da incidência, né? E aí tem um levantamento que eles fazem daquela região, quantos raios acontecem por ano, né? Fazem a descrição de quanto tem por dia, então eles sabem que a tantos quilômetros é seguro, tantos quilômetros não é seguro, então eles fazem esse levantamento. Então sempre que a gente está em campo trabalhando, vem essa informação, olha, o raio está a 30 km, então você já faz evacuamento da torre. Tem lugares que 50 km você desce da torre e aguarda no carro. 30 km você já vai para a base. Abaixo de 30 km você evacua a base e volta para o hotel. Os trabalhos são encerrados. Eu não posso ficar numa área ali de 30 km em cima da minha torre, porque a torre ela é um para-raio gigante. Então assim, corre risco muito grande da gente acabar passando por algum tipo de problema por causa do raio. Então a gente sempre é avisado anteriormente pelo pessoal de OEM. Perfeito, Thiago. Pô, galera, acho que, me ajuda aí, Thiago. Vale a pena a curtida aí do podcast, vale a pena um comentário aí. Pra quem conhece o Thiago, aí faça o comentário. Comenta aí no YouTube, quem se tiver inscreva alguma no pergunta canal. para fazer, porque é uma área assim muito grande, que existem grandes ramificações, então tem pergunta para todo tipo de gosto ali, tanto mecânica, elétrico, quanto de fibra, então quem tiver disponível aí pode mandar pergunta. Por favor, galera, deixa sua curtida que tá valendo a pena, cara, demais. Se inscreva aí no canal, que esse ano aí vai ter muito podcast focado nesse assunto do Blade Repair. Eu tô ganhando muito com isso, cara. Nossa, eu tô aprendendo demais, cara. Daqui a pouco, até o Caô aqui, que tá ajudando a gente a operar aqui o podcast, eu acho que até ele já vai procurar já os treinamentos do setor eólico aí. É uma boa. logo, né? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, dá essa força aí, dá uma curtida, compartilha também aí pra galera assistir, faça o comentário, beleza? Se inscreva aí que vai ajudar demais, por favor. Vamos para a próxima pergunta, Thiago? Tá muito bom, cara. Parabéns, tá? Caramba. Eu tô ficando triste que cada vez a gente tá ficando com pouco tempo no nosso podcast. Isso que eu tô ficando triste. Mas nada impede de ter aí, se você aceitar, lógico, né? Parte 1, parte 2, 3, claro. 4. Se a gente puder compartilhar de conhecimento aí. O Thiago, eu percebi que você falou assim de umas coisas novas, algumas tecnologias. O serreixo é uma tecnologia, correto? Sim, o serreixo é um componente. Vortex. Isso, o serreixo é um Vortex. O que mais tem aí? Deixa eu fazer a perguntinha aqui. Ó. Quais são as novas técnicas e tecnologias do setor eólico? Então lá, novas técnicas, né? Antigamente a gente trabalhava muito nessa área de fibra com chanframento, né? Então, uma parte do processo que a gente vai fazer do reparo, a gente faz o escalonamento, a gente faz o chanframento. Então o escalonamento é uma evolução do chanframento, é isso? Exato. Porque era muito mais rápido e prático eu fazer só o chanfrado ali da minha área de reposição de fibra. E depois eu colocava tudo de volta. O problema é que eu não tenho uma amarração correta ali. Então foi criada uma técnica mais qualificada, do qual eu consigo fazer essa amarração melhor. Então o escalonamento existe após fazer a traçagem. Olha, a gente vai entrar em outro assunto. Após a gente fazer a traçagem daquele dano que já foi verificado numa pré-inspeção, e aí eu vou fazer o escalonamento, que é a retirada de todas as fibras ali que foram danificadas. Depois eu vou fazer a reposição com a laminação para repor tudo isso. Só um minutinho, Thiago.
o pessoal que tá meio assim, pô, caramba, né? Porque pode ser que o Thiago já esteja falando algo que é, seja ali intermediário, né? Pra cima, digamos assim. Pra quem não assistiu ainda, eu fiz aí já um podcast com o Pena, foi o primeiro podcast nesse ano. O Pena, ele faz um resumo bem legal aí, muito bacana, sobre o processo do Blade Repair. Então ele fez um resumo. Tem também outro, eu vou deixar tudo, tem como deixar no YouTube, aí tudo bonitinho. Vou deixar aí umas marcações para vocês poderem assistir. Tem também um. Foi legal com o Marco, pô. Sabe o Marco? O Vin Diesel? Vin Sim, Diesel? sim. O Vin Diesel, ele domina legal, assim, né? Que vocês ensinaram ele o processo. Então ele também fez o resumo do processo bem legal do Blade Repair. Só que foi muito focado com segurança. Então a segurança do trabalho aplicado no Blade Repair. O Marco Antônio, ele é instrutor de WO e ele é técnico nos trabalhos. Então ele tem muita experiência nisso. E foi um assunto bem legal, vou deixar marcado aqui, porque porque não vai dar pro Thiago voltar, resumir tudo o que é, todo o processo do BD Repair. Então, se caso vocês não estão entendendo, eu acredito, se vocês assistirem esses vídeos que já ocorreu aqui no podcast, vai ajudar bastante. Então, aí técnicas igual, antigamente a gente fazia uma laminação, né? Laminação é a reposição aí com resina da minha fibra. Então essa laminação ela era empregada antes só no hand layup que fala, né? Que é manualmente. Hoje existe a técnica já de vacuum bag ou de vazio, né? Que o pessoal, os mexicanos falam, saco de vazio. Que é basicamente aplicar um vácuo naquela área para me fazer a retirada do excesso de resina ali, para me poder chegar o máximo possível da minha proporção correta de 70% de fibra e 30% de resina. Então o máximo que eu consigo nisso daí é uma outra técnica chamada infusão, que ela é uma técnica um pouco mais complexa, porque ela precisa de um controle de resina, temperatura e umidade. Então eu consigo fazer isso em locais consigo controlar a questão do clima. Então em campo não é muito usual fazer isso, pode ser que em algum momento a gente tenha que fazer, mas é mais usual em fábrica, em lugares controlados. Então essa é uma técnica em infusão, onde a gente faz a impregnação de resina com as fibras secas, e aí depois que eu aplico o meu vácuo, ela vai fazer a passagem dessa resina pela minha fibra. Existe a técnica de hand layup, que é aplicada somente o vácuo, então eu molho a minha tela, molho a minha fibra, aplico o vácuo e tiro esse excesso chegando a 60-40, uma proporção quase que perfeita. E aí quando eu aplico somente a minha laminação a modo manual, sem nenhum tipo de aplicação mecânica ali, eu consigo 50-50, que era o que a gente fazia. Então assim, a gente tinha uma proporção de 50-50 antigamente, lá 10 anos atrás, criou-se a aplicação da infusão. Então a gente começou a aplicar numa proporção muito boa. Então a gente entendeu que a infusão é a melhor técnica para a gente poder fazer a impregnação da resina na fibra. Só que como isso é muito difícil para a gente conseguir fazer em campo, a gente conseguiu criar a parte da infusão sem a aplicação da resina. No caso, eu aplico a resina, faço a minha laminação, aplico o meu vácuo, e esse vácuo vai dar a minha pressão negativa para mim poder chegar próximo do que a fusão me proporciona. Então, assim, foram criadas novas técnicas, né? Hoje existem aí técnicas de pré-peg, que são camadas que já são pré-impregnadas, no caso de carbono em si. Elas já são pré-impregnadas, só que elas são congeladas a menos 18 graus. Ah, então já está pronta. Já está lá pronta, já só que está congelada. Então é uma nova técnica. Assim, tudo que começa existe uma certa dificuldade de ser impregnado. Que nem no caso, quando começou a se fazer a questão do vácuo, né, a aplicação de vácuo em peça, qual era a dificuldade? Arrumar uma bomba. As bombas eram muito grandes de vácuo, né? Uhum. Então foram se criadas outras bombas. Então assim, há empresas que viram um nicho, né? A 3M é uma delas, que viu um nicho muito grande, Sikaflex também, que viram um nicho muito grande na questão de eólica e perceberam que o ramo eólico usava os materiais deles para fazer manutenção. Então eles criaram um setor voltado somente a essa questão de energia eólica. Então, hoje em dia tem umas bombinhas. Isso, hoje existem assim, materiais voltados especificamente para a questão da energia eólica, e foram criadas bombas menores, com mais potência, mais leves, para poder fazer execução. Então assim, cria-se uma técnica, cria-se um procedimento, cria-se uma ferramenta. Então tudo vai evoluindo, tudo vai aumentando. Uma questão básica, assim, antigamente, 10 anos, 12 anos atrás, a torre ela era girada, né, que a gente fala de fazer fabricação, de fazer o iol na torre, a gente fazia hidráulico. Então a gente levantava num macaco, o eixo, girava a torre e colocava ela na posição.
extremamente perigoso, extremamente assim complicado fazer isso. Hoje em dia você aperta um botão, ela gira sozinha. Muitas das vezes eu nem preciso apertar, ela já gira automaticamente pelo sensor que eu tenho acima da minha Imagina como vai ser daqui 10, 20 anos, então. Exato, então assim, vão se criando novas técnicas, novos procedimentos, novos materiais, novas ferramentas, isso tudo vai evoluindo. A própria inspeção de drone, né? A própria inspeção de drone é uma evolução. Antigamente a gente tinha que descer com uma plataforma, ou descer no rapel para depois numa plataforma, então se perdia o quê? 1, 2 dias só para poder instalar tudo para um terceiro fazer a inspeção. Hoje eu só paro a torre em 40 minutos, eu tenho um laudo técnico já montado com foto em 4K. Então assim, vai evoluindo muito. Agora, eu não sei se existe alguma integração com o software dos drones, aliás, o hardware, que é o drone, né? Só que algum software ali dentro de inteligência artificial, por exemplo. Não sei se já tem isso aí, cara. Já vi um projeto na Alemanha sobre isso daí. Porque Teve um que eu achei doido. muito interessante, que a gente estava falando do drone. Esse eu vi um vídeo. Existem várias startups com projetos, assim, alguns mirabolantes, mas uns bem assim funcionais. Esse eu achei extremamente interessante, que é um drone que ele marca toda a área de Sparcap. Sparcap, que não sabe, é uma parte, um componente da torre, é como se fosse a coluna vertebral dela. Então ela precisa de uma inspeção, de um cuidado muito maior, porque a quebra dela ou um dano pode gerar uma perda da minha pá inteira. Então naquela área ali eles colocam um drone, esse drone mapeia desde a raiz do início até a ponta, ele pega toda aquela área de Sparcap e mapeia, depois ela volta e faz a aplicação como se fosse um líquido, uma fibra, que ele vai passar um líquido pegajoso que eu preciso para fazer ultrassom, então ele vai passar esse líquido, volta para a área zero dele e vai fazer a inspeção de ultrassom sozinho. Então não preciso mais de uma pessoa para ir lá e eu perco horas fazendo isso. Não, o drone já faz isso sozinho automaticamente. Do ponto X ao ponto Z que você quer. Bom, Thiago. Cara, sensacional, porque essa pergunta ela vai amarrar com uma outra pergunta que tem a ver com as qualificações. Exato. Vai ter essa pergunta aí que a gente fala sobre as qualificações. Antes dessa pergunta, fazer para você uma aqui que é bem interessante, que você criou também, eu achei bem legal. Eu percebi, né, que você trabalhou, cara, Brasil, vários países aí da América do Sul, América do Norte, Europa também? Europa não fui ainda, mas já trabalhei com bastante pessoal que trouxe de lá muita cultura. Pô, então você presenciou aí muitas culturas diferentes, né, muitas pessoas. E aí que vem essa pergunta. Quais desafios surgem ao atuar no mercado global, considerando diferentes culturas e normas? É um assunto bem complicado, porque assim, a gente por ser brasileiro, a gente tem aquela coisa do calor do brasileiro, aquela coisa de ser mais amigável, ter um pouco mais de conversa, e quando você vai trabalhar com um europeu, pode ser que seja um pouco diferente essa situação. Eles não têm muito aquele calor, aquela coisa, a gente chega, bom dia, um aperto de mão, eles não têm muito essa coisa, então são muito mais reservados, executam as coisas deles da forma deles. Até a questão da execução de trabalho, né? Até estava trabalhando com escocês e eu tenho mania de, na hora de fazer essa parte do layout, do desenho das telas que vão ser feitas, você precisa da dimensão delas, né? Você precisa tirar a medida delas. E eu tirava isso tudo na trena e marcava, né? A posição de cada uma. Ele não, ele colocava um plástico e tirava um molde. Tá errado? Não. No final a execução vai ser igual, mas é um novo procedimento que ele só queria fazer daquela forma. Por mais que eu falasse, tá, mas e a hora que o engenheiro falar qual que é o tamanho da tela X? Eu não sei, porque só tirei um molde. Mas para ele tava tudo certo. Então assim, é difícil às vezes a gente ter essa comunicação também, né? A questão da língua influencia muito, né? Eu vejo bastantes assim bons profissionais que não conseguem até uma carreira longa fora do Brasil por causa da questão da linguagem. Isso faz total diferença, né? Eu quando comecei a fazer essas visitas aos Estados Unidos, a Canadá, eu senti uma dificuldade grande na questão da comunicação. Busquei aprender o inglês, a falar inglês. E depois que eu aprendi a falar, aprendi a escutar, comecei a entender, eu comecei a perceber que o pessoal americano tirava certo sarro da gente que era brasileiro. Mas como eu não falava inglês, não entendia, eu não sabia. Então assim, eu já estava meses servindo de chacota para os caras e eu não sabia. Então eu sempre falo pro pessoal que vai na escola, que vem perguntar para mim da área, foque na questão da comunicação, porque se você se comunicar, você consegue entender, e entender é tudo. Então assim, a dificuldade que eu encontro muito hoje na questão desse campo globalizado é o que se tornou, né? No último projeto que eu participei, que eu fui fazer inspeções, que eu fiz visitas aos Estados Unidos, a gente teve um problema muito grande hoje que é a questão do celular. Então assim, se tornou-se uma cultura muito grande de rede social.
É muito bom? Mas assim, as pessoas têm que entender que dentro do nosso trabalho, dentro da nossa área, numa torre eólica que está a mais de 100 metros de altura, que existe uma certa dificuldade e perigo, você tem que estar focado no que você está fazendo. Você tem que estar com total foco naquilo que você está Sim. executando. E muitas das vezes a gente percebeu que o celular tira um pouco esse foco, tira um pouco essa atenção. E isso vai muito de lugares para lugares. Realmente, eu trabalhei com o pessoal da África, eu trabalhei com o pessoal da Europa, trabalhei com americano, trabalhei com latinos. E assim, cada um tem o seu tipo de problema nessa questão do celular. Eu vejo hoje que é muita questão de gerações, né? O pessoal que é um pouco mais novo não tem tanta essa atenção, não tem tanto esse foco, né? Eu digo assim, já trabalhei com pessoas com mais de 35 anos e são todas focadas, não se importam tanto com o celular, querem mais executar o trabalho em si. Agora, quando você pega um pessoal abaixo de seus 20 anos, 22 anos, é mais complicado. Ele já não tem esse foco total. Então, assim, eu percebi que o pessoal da África executa bem o trabalho, faz muito bem, mas não tem tanto foco na execução do trabalho. Não generalizando, mas os que eu trabalhei não tem tanto esse foco. Eles têm um foco mais no celular e às vezes ficam um pouco perdido no que está acontecendo do processo. O pessoal da Europa já gosta de realmente trabalhar, de fazer, executar, e só que muitas das vezes não tem assim uma certa atenção na questão dos processos, às vezes quer fazer as coisas um pouco mais rápido, um pouco mais com pressa. Isso não é bom pra gente também. O americano, ele executa da forma correta, ele faz da forma tudo certinha, mas ele não tem muita paciência para certas dificuldades. Então uma coisa assim, pô, esqueci uma chave de fenda, para ele acabou o mundo, como assim esquecer uma chave de fenda? Então eles são muito didáticos, são muito rígidos em cima disso. E o brasileiro, ele é aquele cara meio termo. O brasileiro, ele vai tanto para cá, tanto para lá, ele sabe executar bem as questões. O latino em si, eu trabalhei com bastante gente de Porto Rico, El Salvador, México, o pessoal todo da América Central, América do Sul aqui. E assim, o latino ele sabe realmente executar. Esqueci uma chave, ele dá uma risada, desce e busca. Enquanto o americano ia estar lá xingando E o ele ainda, brasileiro sabe? pega uma faquinha lá da chave. A Não, gente só tá sempre. querendo falar. O latino ele sempre vai estar mais disposto a fazer algo com um sorriso no rosto. Coisa que eu percebi que São em outras culturas, né? culturas já são um pouco mais distintas, já são um pouco mais reservadas. Então, assim, o que eu percebi nesse mercado globalizado, comunicação. É a gente ter o que? Empatia, de poder se identificar com uma outra cultura, entender essa outra cultura, não menosprezar, Respeitar, né? respeitar essa outra cultura, entender que o cara não executa da forma que eu quero, mas ele executa da forma que ele consegue. Da mesma forma ninguém vai conseguir fazer da forma que eu quero que seja feito, mas vão chegar o mais próximo possível disso. Eu também tenho que entender que na cultura dele, a forma como eu estou querendo que seja executado o reparo, talvez não seja muito usual para ele, não tenha tanto tempo fazendo isso. Então isso é só questão de tempo, e a comunicação para mim é imprescindível, imprescindível, né, nesse mercado globalizado. É o trabalho em equipe global. Global. Então quando a gente fala global, são diferentes culturas, Sim. diferentes situações, a gente tem que estar apto a entender que a pessoa que vem da África, da Europa, da América do Sul, cada um tem sua cultura e sua forma de realizar isso. Não é porque o cara, vamos dizer, já ouvi isso, né? O cara é burro, não, ele não é burro. Ele só não está entendendo a forma que você quer que execute o trabalho. Muitas vezes conversando e batendo um papo e deixando claro isso sempre muda. E pelo fato de alguns, né, terem dificuldade do outro idioma, Exato. então às vezes pode ser que aquela pessoa lá, aquele gringo, meio que também, como ele vai falar com você? Não tem como ele falar com você. E às vezes não tem nem como ele te conhecer melhor, porque você não consegue se expressar. Não consegue se expressar, exato. Aí então, fica um negócio assim. Então a comunicação é imprescindível pra gente. Então eu já falo, o pessoal que está aí com uma vontade de entrar no setor eólico, que quer realmente ver o mundo lá fora e ver como funciona, foca, galera, inglês e espanhol. Inglês e espanhol é imprescindível. Lógico que depois vocês vão lá na WTC comigo, faz o cursinho e a gente vai colocar vocês nesse mercado de trabalho aí. E se precisarem de um professor particular para dar aula de inglês, não é comigo. A gente tem um Marcão. I don't know. É. I don't know, eu não sei. I don't Pra know, quem não sabe, tá? Ok, muito bom, Thiago. Eu acho que também, né, eu acho que uma pergunta já complementa com a outra, né? Aqui, ó, por exemplo, como os trabalhos no setor eólico diferem entre Europa, América do Norte e América do Sul?
Você já meio que falou um pouco, né, na resposta anterior, mas se você conseguir colocar mais alguma coisinha aí nessa pergunta. Eu acho que o que diferencia muito assim, os trabalhos e os trabalhadores de cada região são exatamente esses pontos que eu questionei anteriormente. É porque a Europa eles executam mais na questão da velocidade. Então eu percebo assim, não, lógico, não dizendo que eles fogem um pouco da qualidade, mas a questão de finalizar o reparo, a questão de executar o jeito mais rápido possível que eu puder, é o mais correto para eles. Então, assim, tem que ser corrido, né? Por mais que às vezes a gente precise de uma ferramenta, precise de um procedimento, tem que ser corrido, tem que 24 horas naquela loucura, vamos dizer assim. Quando você fala do americano, né, do canadense, da América do Norte em si, ali eles já são mais assim focados no padrão. Então eles não têm pressa, mas quer que execute rápido com qualidade. Mas não vão ficar gritando em cima de você e fazendo loucura. Eles vão te dar um tempo ali, vai ter a cobrança, mas eles são mais focados nisso. Faça bem feito. Então eu gosto muito de trabalhar com o americano porque assim, eu vou, executo o meu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, me dão todo o suporte e pronto. E é isso, não tem muita loucura, não tem muita pressão desnecessária como eu percebo isso do europeu. E quando a gente vem para a América do Sul é um pouco mais fácil lidar, porque como eu falei, o latino ele tem uma desenvoltura um pouco melhor, ele não é engessado muitas vezes em processos e procedimentos, ele consegue dar um jeito dentro da questão da segurança mesmo, arrumando um outro equipamento, um outro material, ou até fazendo leves modificações no procedimento de acordo com a engenharia e aprovação dos clientes, você consegue fazer uma adaptação que isso acaba se tornando uma melhoria no fim à frente. Então é muito mais fácil, eu percebi muito mais fácil a gente, pela questão da linguagem, do espanhol ao português ser um pouco mais simples de a gente poder entender, lidar com latinos é um pouco mais prático, principalmente para o brasileiro. Mas eu tenho muita amizade com ingleses, com o pessoal da Europa, com o americano, tenho muitos amigos lá, então isso diverge muito, mas essa questão de lidar, a comunicação, a questão de executar o trabalho, eu assim particularmente gosto mais de trabalhar com latino. É um pouco mais simples pra gente. Até fazer uma pergunta que eu acho que também tem a ver com isso. A parte da segurança, procedimento de segurança, você consegue identificar algumas diferenças entre esses locais? Tem bastante. Por exemplo, assim, fala mais ou menos como que é mais ou menos assim a cultura da segurança nos Estados Unidos, na Europa e Brasilzão aqui, né? É porque isso aí já vai para um outro ponto que eu acho que lida muito mais com a questão cultural e educacional do nosso país, né? A gente tem uma cultura, uma educação muito baixa. Então a gente precisa fazer o quê? Que a pessoa realmente entenda o que ela está fazendo. E como que eu consigo isso? Documento. Então o inglês ele vai te ensinar o trabalho, vai te mostrar e vai te dar um documento. Ok, você aprendeu? Aprendi. Vai lá e faça. É isso. Vai te acompanhar, vai te dar o suporte, é isso. Não vai preencher um parafuso, assina esse documento. Agora vai abrir a porta, assina esse documento. Para mostrar que você tem que... Não, já está implícito isso para ele. Já está claro que você entendeu que você tem que abrir a porta. Então ele não vai ficar em cima de documentação. O americano é basicamente isso também. Ele vai te explicar, olha, você vai fazer isso, entendeu? Assina aqui. Ele não vai vai subir a escada, assina um documento que você está subindo a escada usando equipamento. Chegou lá em cima, abrir escotilha, um documento falando que você abriu escotilha, passo a passo. Então... Entende-se que ao chegar lá, essa pessoa já realmente... vai ter noção do que está acontecendo. Já tem noção do que está acontecendo, já tem treinamentos que tem que ter, já tem toda a capacitação. Então, mas aí é implícito a questão cultural, de que a pessoa vai saber o que está acontecendo em torno dela. Agora, eu já fiz trabalhos no México, aqui no Brasil, em algumas partes da América do Sul, que cada etapa do processo tinha um documento. Cada etapa. Vou abrir a porta da torre, um documento falando que eu abri a porta da torre, assinado por toda a equipe. Vou subir na torre, um documento falando qual equipamento e qual o processo. Colocar o talabarte na escada, colocar o protetor de quedas no carro. Um é mais burocrático do que o outro. Mais burocrático. Por quê? Por causa da questão educacional. A gente tem uma questão educacional muito baixa. Então a questão do conhecimento também é muito baixa. Então a pessoa não tem uma percepção muito maior sobre o todo. Então eu tenho que mostrar para ela que ela tem que pôr talabarte na escada. E como eu vou ter certeza que ela vai fazer isso? Porque ela assinou o documento. Então, como eu tenho uma educação muito baixa, eu tenho que mostrar passo a passo e a pessoa tem que ler e assinar, para ela entender o que ela está fazendo. Para o americano e para o europeu, isso já está implícito, já está claro. Ele não precisa que... Por que, às vezes até besteira, mas por que um documento para falar que você vai subir na torre? Você não tem que pôr talabarte? Tenho.
Então por que eu vou fazer um documento se você sabe o que tem que ser feito, entendeu? Então aí já puxa mais essa questão educacional, que isso vem para o Brasil também. Todo o procedimento, processo que você vai fazer, desde a abertura da torre até fechar ela, todos os processos têm um documento. Necessitaria? Não. Se a pessoa tivesse uma questão educacional boa, tivesse noção sobre o todo, ele não ia precisar de um documento, porque ele ia olhar e falar, não, eu tenho que pôr um talabardo para me subir nesse escada, tenho que pôr um protetor de queda aqui. Não precisa um documento me falando sobre isso, porque ela já entende, ela já compreende o que está acontecendo. Muito bom, muito bom. Meio que já emendando, já fazendo uma ponte aí com as outras perguntas que foram feitas, né, que você respondeu aí, louco, perfeitamente. Olha, pelo que eu percebi aí, né, em todo esse podcast, tem muitos processos ali, vários tipos de danos que pode acontecer ali no material compósito, correto? Material Exato. compósito. Muitas tecnologias muita evolução que já foi feita e muitas tecnologias que vão por vir ainda, Sim. que estão em desenvolvimento. Toda essa questão cultural ali de cada região, né, de cada continente, né, os americanos eles têm ali umas legislações que são diferentes da Europa e a Europa e os americanos têm umas legislações que são um pouco diferentes dos brasileiros e aí vai na América do Sul inteiro, tal. Toda a questão do OM, que é o operador e manutenção, é isso? Operação e manutenção. Operação e manutenção. Então esse profissional aí que vai fazer essas atividades, igual você falou, é o cara responsável de verificar a velocidade do vento, é o cara que aperta um botão ali, muda a direção da pá e outras coisas mais, o reparador. Quais são os desafios para uma pessoa aí que quer entrar no setor eólico? Aliás, quais são os principais desafios para encontrar mão de obra qualificada para atuar nesse ramo que, pelo que eu entendi aqui com você, que me abriu muito a mente, é um mundo, é um universo aí, Sim, mundo da sim. eólica. Mas quais são esses principais desafios, então, para a gente conseguir encontrar mão de obra qualificada? Então, hoje em dia, para a gente encontrar uma mão de obra qualificada, tem dois problemas, né? A gente está encontrando aí, eu vejo bastante pesquisa e grupos aí, falando sobre essa questão da mão de obra qualificada. Tem mão de obra qualificada? Tem muita gente com curso, mas não que sejam qualificados para executar o trabalho. Né? Um exemplo, teve um projeto que eu fui trabalhar, o rapaz era extremamente capacitado, treinamento técnico, faculdade, tudo. Mas a proatividade dele era o problema. Aí a gente entra nessa questão de geração, porque era um rapaz aí abaixo dos seus 24 anos e tal. Então, assim, focado em rede social, focado em conversação e focado no trabalho era difícil. Então, quando a gente fala em mão de obra qualificada, eu entendo que existe uma dificuldade muito grande de encontrar gente proativa. Pessoas que entendam que estudaram para fazer. Você é um técnico em eletrotécnica, você vai atuar na parte de manutenção de uma torre eólica. Você vai focar numa torre eólica, não é no seu celular, não é na rede social. Então esse é o grande problema que a gente está encontrando no mercado hoje. Não sei se é essa palavra correta, mas academicamente falando, quais são o caminho das pedras que esse profissional precisa passar? Por exemplo, para ser um profissional igual você. Entende? Tipo sim. assim, quais cursos, tipo assim, por exemplo, que tem um desafio, que você falou, tem esse desafio que é a questão da a nova geração, tal, mas assim, existe toda uma necessidade no setor eólico e para a gente preencher essas vagas, que às vezes tem um monte de vaga por aí, mas para preencher essas vagas, por exemplo, para trabalhar como OM, para trabalhar como blade repair, para trabalhar em determinados setores no setor eólico, quais as qualificações que essa pessoa consegue fazer ali? Para a pessoa entrar na questão de operação e manutenção, ela tem que ter o GWO-BST, o Basic Safety Training, ela tem que ter o ART, que é o Advanced Rescue Training. GWO Blade Repair não necessariamente é necessário, porque ela vai atuar na área eletromecânica. Pro OM, OIM. tá. Sim, ela vai ter esses treinamentos de GWO-BST, GWO-ART. Ela tem que ter homologada com CREA e ser um técnico reconhecido em eletrotécnica ou eletromecânica ou mecânica em si. Ela tem que ter esse curso técnico, tem que ter esse registro técnico,
ou uma faculdade na área de engenharia, ou de tecnologia na área de engenharia. Isso faz parte do OIM, você tem que ter isso. E aí vão outros cursos também, como CEP, como avançados na área de painel, de energizado. Tem outros cursos na área de elétrica que Aquele você BTT, precisa. BTT ele já pra também, qual, pra ele quem que hoje seria? está sendo implementado pela GWO, Aham. né? Então eu acredito que nos próximos anos, para quem vai atuar não só na parte de OEM, mas também em Blade Repair, porque de certas formas, né, a questão do loto, né? A gente faz o loto, o Blade Repair, o técnico Blade Repair, ele faz um treinamento de loto, que é um procedimento de parada de máquina. E isso também exige que eu tenha um conhecimento técnico em elétrica Na elétrica mecânica para mim mecânica. poder desarmar um disjuntor, para mim poder parar um painel. Então eu tenho que Faz ter esse sentido. treinamento. E o Faz BTT é sentido. um treinamento específico para essa área de eletromecânica. Então o GWO BTT é para quem vai trabalhar nessa parte de manutenção da torre eletromecânica. Então é um treinamento que posteriormente, alguns anos, aí vai pedir na área também. Uhum. Quando a gente vai atuar na área de blade repair, aí já não necessariamente preciso ter o BTT. É bom ter? Sim, é bom ter. É bom ter de conhecimento, né, de treinamento. Eu fiquei Mas sabendo que deve ser por conta de cultura, que na Europa parece que tem alguns parques eólicos ali que estão também exigindo o BTT, fiquei sim, sabendo. sim, Você sabia disso sim, eu também? ouvi dizer também de alguns parques nos É. Estados Unidos e Canadá que também já estão exigindo Ah, isso. também. É, por causa disso mesmo, você faz a questão do loto, fica uma coisa muito superficial sobre a Uhum. execução e parada da torre. Dá para fazer? Sim, dá para fazer. Com todos os treinamentos você consegue fazer de modo seguro. Mas tendo o BTT já é algo a mais, então certas Sim. dúvidas ou questionamentos você pode sanar ali. Então é uma coisa muito mais avançada. O BTT é um curso que está vindo para poder ajudar a gente nessa questão. E quando a gente fala de Blade Repair, aí necessariamente eu preciso do GWO BST, GWO RT e do Blade Repair. Uhum. Então, para mim trabalhar no IM, eu tenho que ser técnico de eletromecânica ou áreas afins de engenharia. Para mim trabalhar com Blade Repair, eu tenho que ter o treinamento de GWO Blade Repair, porque é isso que vai me padronizar perante o mercado, que olha, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou executando dentro do padrão O GWO. acesso por corda é um diferencial ou é algo obrigatório? Então, Eu fico com essa fica dúvida. exatamente nesse meio termo, porque Aham. é um diferencial que vai te trazer uma nova oportunidade, que nem eu atuo com plataforma, mas posso atuar com corda também. Uhum. Então, às vezes eu tenho trabalhos que necessitam de corda e trabalhos que necessitam plataforma. Aí, no caso, eu estou fazendo um trabalho de plataforma, mas surgiu algo assim, muito importante para fazer isso só na corda. Eu posso ir para a corda também. Se eu não tenho esse treinamento de irata, eu fico mais restrito só à plataforma. Então, quando você quer ter um leque maior na questão de blade repair, na questão de manutenção de pás eólicas, você pode fazer o irata também, que vai te dar um leque maior. Tanto que pessoas que trabalham com offshore são iratas, porque é difícil você colocar, assim, praticamente impossível você colocar uma plataforma em alto mar. E uma coisa interessante que você falou foi sobre que existem pessoas que quando você, né, vai verificar, meu Deus, muito capacitado esse cara, tanto certificado que esse cara tem. Só que daí tem a questão, uma coisa é ter certificado, né? Outra coisa é realmente você ali saber fazer. É igual a questão do Saber? inglês, cara. Sim. No inglês, falar pra você, em uma semana eu posso chegar com um certificado que eu É. tenho inglês nível avançado. Mas vamos trocar uma ideia aqui. Você vai ver que eu já não sei falar inglês. Mas então assim, nesse nesse sentido, uma pessoa que ela, então assim, até um alerta aqui. Galera que procura fazer os cursos, né, que estão aí nesse caminho das pedras até Sim, chegar sim. uma pessoa que tem bastante conhecimento. É importante vocês não correr atrás de certificação, não corra atrás só de certificação. Sim, os parques eólicos estão contratando pessoas que têm o curso da GW, que têm os cursos homologados pela GWO. Só que não fica focado só em ter certificação. Vá numa escola boa, numa escola que tem instrutores que realmente entende do assunto, que sabe o que está falando, para conseguir sair com a certificação e com um certo nível de conhecimento, para estar pronto. Porque não adianta fazer, sei lá, um curso de uma semana de inglês, eu sair com certificado, vou chegar numa entrevista lá, eu só vou conseguir falar good morning, É. how are you? E I'm fine, thanks. Aí acabou a conversa, não vai dar muito certo. Em cima disso aí mesmo, já aconteceu comigo de assim, mandar uma equipe, né, de um pessoal de fora, ver um pessoal
Lembro na época veio um rapaz um africano, veio um europeu e tinha um americano junto e eu perguntei se sabiam fazer certos procedimentos. Não, sei, tenho certificado, tenho tudo e tal. Mandei ele fazer um processo simples, que é cortar a fibra do tamanho que era necessário para o reparo. E o rapaz cortou, assim, existem duas classificações, X e Z, né, que a gente tem dentro do Blade Repair. Ele cortou tudo invertido. Então ali eu já percebi que ele não sabia verificar qual era o sentido da fibra. Se ele cortou errado, ele não sabe o sentido da fibra. Então o que adiantou o certificado dele? Ele não sabe empregar o mínimo que é cortar uma fibra. Ele não sabe fazer a pesagem correta, a mixagem de uma resina. Então isso são coisas básicas que a gente aprende no Blade Repair, que é o que eu bato muito em cima dos meus alunos, que eu quero que eles entendam realmente o que eles estão fazendo e façam bem feito. Porque pegar o certificado é muito fácil, você pega o certificado, mas quem que vai ser a régua que vai ali fazer a dimensão disso? É o mercado. Não adianta nada, você vai ali, finge pra caramba, tira um certificado, agora eu sou Blade Repair. Você vai para um campo, chega lá, não consegue fazer nada. O que vai acontecer com você? Você vai ser colocado de lado. Seu certificado não vai adiantar de nada. Então, assim, vamos buscar o conhecimento, busque num lugar que ofereça o conhecimento, não que te dê só um certificado. Isso não é chave para porta nenhuma, não é mesmo? A gente vê muito... Daí volta naquela questão de como é difícil encontrar uma mão de obra qualificada. Entra nesse setor também. Existem escolas hoje que eu conheço da Europa que muitas empresas já não aceitam certificação GWO dessas escolas. Por causa que o nível dos alunos que chegam na hora de executar o trabalho é extremamente baixo. Não tem conhecimento nenhum, então basicamente só pegaram um certificado, mas não sabem o que está sendo executado. E existe esse treinamento de Blade Repair pela Global Wind Organization já para existir um padrão. Então quando a gente homologa com a GWO e faz todo o treinamento com a GWO para dar esse treinamento, existe todo um teste, existe todo um padrão a ser seguido. E tem que ser seguido. Perfeito, muito bom. Aí, até aproveitando aqui também, a gente teve um podcast que estava o Marco, lá o Vin Diesel, né? E estava o The Rock, o Gustavo. A gente fez um podcast sobre cursos da GWO. Então foi focado nisso, os cursos que tem da GWO. Eu vou deixar aí também aqui em algum local nesse podcast, dá uma olhada lá, ver quais são os cursos que tem da GWO, porque querendo ou não, hoje em dia, né, para conseguir entrar no parque eólico precisa ter esses cursos, precisa ter. Ainda mais você que ainda não tem uma experiência tão grande, então você tem que ter um diferencial para o cara do recrutamento olhar ali e falar, caramba, olha esse cara aqui, olha, ele, apesar de não ter experiência, ele fez o curso do Blade Repair, legal, porque ele quer trabalhar como objetivo, reparador. Olha, ele é do Irata, sei lá, nível 1, nível 2, nível 3. Olha, o cara tem o Advanced Rescue Training, GWO, BST, GWO. Ele fala inglês. Então você começa... Você prepara um currículo bacaninha lá e esses cursos vai fazer você que não tem experiência ter um diferencial. Porque eu conversei com um aluno também experiente... eu não vou falar o nome da empresa, mas ele falou que existe um programa lá, de qualificação, digamos assim, né, um programa de, como que falou? Um programa de adaptação de pessoas sem experiências naquele parque eólico. Então eles contratam pessoas que não têm experiência e existe um processo de adaptação, colocando uma pessoa que não é experiente com uma pessoa experiente e tem tipo como fosse um estágio, digamos assim, entende? Até realmente ele conseguir atingir um certo nível, que vai ter até uma pergunta daqui a pouco de um seguidor aí, para ele conseguir, até ele atingir certo nível e conseguir, por exemplo, deixar a lixadeira na mão dele, entregar lá uma tesourinha, cortar um tecido da forma correta, enfim, todos os materiais. Então, na minha opinião, se, por exemplo, eu que não tenho experiência com Blade Repair, eu não tenho experiência, o que eu tenho é um pouco do conhecimento que eu aprendi no curso do Blade Repair. Eu fiz o curso do Blade Repair, mas eu não tenho experiência. Então, o que eu tenho que fazer para diferenciar? Ter o diferencial é atrás dos cursos. Aí tem a galera que já é igual o Thiago, né? Tem um monte de gente que vai lá que já é muito experiente. E existe, às vezes, um milagre ainda, desses caras que já tem 20, 40, sei lá, 30 anos de Blade Repair já na veia, de só pedir IBST pra esses caras.
Mas por quê? O cara já é experiente, já tem noção do que tem que ser feito. Então, e mesmo assim é um milagre, porque mesmo essas pessoas que têm experiência já estão cobrando o Blade Repair. Imagine você que ainda não tem experiência. Então, se vocês querem ter o diferencial, tem que ir atrás desses cursos, capacitação. Eu no certinho, caso, né? sempre que eu ia para algum projeto aí, nunca me pediram assim a questão do Blade Repair por causa da questão da proficiência mesmo, né? Mais de 10 anos na Você área já e tinha tal, experiência? né? Já tenho meu tem, né? nome consolidado na área de energia eólica. Então, nunca me questionaram, mas eu comecei a perceber que isso se tornou uma demanda muito grande. Começaram a questionar outras pessoas. Falei, bom, se questionam os outros, não vou ficar sentado em cima da minha experiência só, achando que isso vai me levar muito longe, né? Preciso me atualizar. Então, eu busquei fazer o treinamento de GWO Blade Repair e lá eu tive a oportunidade de fazerem um convite para mim, para começar a ser instrutor também, poder dar aula e poder passar um pouco desse conhecimento para o pessoal. Bacana, Thiago. Bom, pessoal, a gente tá chegando ao fim. Passa rápido, né? Você viu? Passou muito rápido. Boa. A gente tá chegando ao fim aqui, mas antes disso, eu gostaria de... eu tenho um Instagram lá, depois vou deixar aqui certinho para vocês me seguirem, que é Paulo do Seg. Paulo do Seg. É o Seg mudo, né? De segurança, só que só o G. Então ali eu costumo, antes das gravações, deixar ali uma caixinha de perguntas, tal, para a galera poder colocar uma pergunta, e essa pergunta que é colocada nessa caixinha são as perguntas que eu vou falar para o convidado, lógico, né? Antes eu converso também com o convidado do certinho. E eu coloquei algumas perguntas, selecionei algumas perguntas aqui, né, que eu achei bem interessante e vai dar tempo a gente responder. Então aqui as perguntas de alguns seguidores. Um desses seguidores, por exemplo, é o Richard. Richard foi um aluno, acho que, eu não sei se foi aluno seu, enfim, foi aluno lá da WTC também. Aliás, não é aluno seu, é aluno nosso, né, uma equipe. Foi um dos nossos alunos, Richard. Teve também o Thiago Andrioli, se eu não me engano, ele também fez umas perguntas. Aí eu vou perguntar isso pra você, tá bom? Então lá, qual que é uma pergunta que fizeram? O que significam os níveis de reparador? N1, N2, N3, N4, N5. Uma vez me perguntaram, Paulo, o que é reparador N1? Aí eu pensei, é o reparador Irata, nível 1. E o nível 3. Então, assim, mas o que é de fato? Porque não é isso que eu tô falando, é outro tipo de situação. O que é esse reparador nível 1 até o 5? Quando a gente fala de Irata, a gente tem a classificação nível 1, 2 e 3, né? Que é a classificação na questão do acesso por corda, né? O N1 é o cara que está começando, N2 é o intermediário, N3 é o supervisor, já é o cara aí com 10 anos de experiência, sabe tudo de corda. Uhum. Quando a gente vai para a área de reparo, aí existem umas classificações que divergem de uma companhia para outra, né? Assim, não vou dar exemplo de nomes de companhias, Cada empresa tem uma política interna, um procedimento que classifica isso, tá? Exato. Se você pegar uma empresa X, ela vai ter lá que técnico N1 é o mais baixo, é auxiliar, vamos dizer, daí vai subir N2, porque cada tipo de dano existe uma classificação que também vai de 1 a 5, e também diverge. Tem empresas que 5 é o mais alto dano crítico, e tem outros que o dano 1 é o mais crítico, então isso pode ter uma diferença. Então, para ficar claro, existem assim, classificações de danos, no quais, simples, de 1 para 1, vamos colocar aqui, de 1 a 5, 5 é o mais crítico, e de 1 a 5, técnico 5 é o mais experiente. Então, eu tenho um dano nível 1, um técnico nível 1 consegue executar. Eu tenho um dano nível 2, um técnico nível 2 consegue executar, mas o nível 1 já não consegue, porque ele só consegue nível 1. Então, quando eu tenho um técnico nível 5, que ele já tem uma classificação grande, porque essas classificações são de acordo com o tempo, né? Um exemplo, assim, às vezes eu trabalho na Siemens, e aí na Siemens Gamesa eu fui classificado como N1, ganhei uma classificação, fui subindo, nível 2, nível 3, cada classificação é um tipo de dano, mais estrutural. Então eu executei um trabalho nível 3 para Siemens, eles me classificam como um técnico nível 3, então danos até 1, 2 e 3 eu posso executar. Um técnico 3 pode executar um dano 4 ou 5, que é a categoria muito extrema, né? Já é um dano crítico. Não, ele não pode executar, ele não tem expertise comprovada sobre isso, ele não pode executar esse tipo de trabalho. Então um técnico nível 4, 5 é um técnico muito mais experiente, ele tem um know-how muito maior, então ele consegue executar desde o nível 1 até o nível 5, que são questões estruturais. Então, de acordo com a classificação de dano, esse técnico tem que ser classificado com aquele tipo de dano. Então, igual eu falei, um técnico nível 5 pode executar qualquer tipo de trabalho. Um técnico nível 3, só danos até nível 3.
Um exemplo, um estrutural interno de raiz com wave ele já não pode executar, porque um dano extremamente estrutural ele não está habilitado. Quando ele passar por um treinamento sobre nível 3 e for classificado, aí ele vai poder executar esse tipo de reparo. No caso, existem... acho que é a questão da próxima pergunta, né? Mas até para... Então, assim, é, é, as companhias nos parques eólicos, dentro da sua gestão, Sim. criam ali um procedimento onde colocam níveis nesses Níveis reparadores. isso, Então níveis está no reparador. baseado na gestão de determinadas companhias. Isso muda, isso pode mudar de empresa para empresa. Tem companhias que não têm isso. Existem companhias que não têm Não, essa questão de níveis? todas têm uma classificação. Todas têm que ter uma classificação. Eu sei, mas todos os parques eólicos, todas as companhias acabam fazendo uma certa classificação? Sim, Ah, tem tá. que ter essa classificação, porque eu não posso pegar você lá, vamos dizer, você fez GWO Blade Repair, você já tem um conhecimento, você já não está indo cru ao parque, já sabe como executar um reparo simples. Então, você não repara estrutural 1 ou 2, né, classificação que seria Entendi. um cosmético, uma erosão pequena, uma troca de 2 ou 3 telas, você conseguiria executar. Mas quando eu tenho que fazer isso num root, que são mais de 70 telas, né, estrutural interna e externa, se eu colocar você lá, você não vai saber nem como executar isso. Legal. Então tem que ter essa classificação, conforme o dano é mais estrutural, tem que ter mais experiência. Aí vai ter essa classificação, geralmente de 1 a 5. Bacana. O profissional que investiu o seu dinheiro, o seu sagrado dinheiro no curso do Blade Repair, para se tornar um reparador. Vai lá, ele procura uma boa escola, homologada, GWO, com excelentes instrutores, seguindo o padrão, tudo bonitinho. Tem como a gente fazer uma analogia, tipo assim, uma comparação, olha, para quem realmente, o cara que sai nota 10 de um curso GWO do Blade Repair, em qual nível que daria que ele chega aproximadamente? Tem como a gente medir isso? Fazer uma analogia? Você consegue fazer isso? Sim, Essa analogia? sim, vamos lá, existem companhias que colocam isso como um nível 3, basicamente, porque você já sai tendo um conhecimento muito maior do que pessoas aí que estão há 1, 2 anos em campo. Porque o nosso treinamento é especificamente focado no reparo. Então existe muito, igual eu falei, existem situações que você vai trabalhar 2 anos num parque, mas você nunca fez reparo. Isso pode acontecer. Eu cheguei a passar anos aí sem mexer com reparo, trabalhando em Blade Repair, fazendo o quê? Outros componentes da torre. Então pode ser que essa pessoa tenha experiência em campo, mas não em reparo em si. Então quando a pessoa faz o GWO Blade Repair conosco, ela já sai classificada em campo, um exemplo da Siemens, ela já sai classificada como um técnico nível B, que é o nível 2. Então na Siemens você entra como um técnico nível 1, ganha uma classificação para nível 2 e quando você faz o GWO, para ele já é o equivalente. Então de vez você tem que fazer um treinamento para uma Siemens Gamesa nível 1, nível 2 e ter uma classificação interna da empresa, com o GWO você já entra no mesmo patamar. Então eles entendem que você vai conseguir executar um reparo nível 1, nível 2. Só por curiosidade, existe algum tipo de teste na empresa antes? Só para, por exemplo, exemplo, eu fiz o curso Blade Repair, chego lá na empresa que adota esse procedimento. Existe algum teste lá de proficiência? Alguma coisa assim, ó. Tá, vamos ver então, Paulo. Tem alguma pergunta? Sabe, alguma coisa só para falar assim, ó, antes de classificar, sei lá, o B que você falou, né? Classe B, Sim. que seria como fosse o 2, né? Isso. Sim, um exemplo, quando eu fui fazer o meu teste para GV, que é onde eu trabalho na Inglaterra, eu tive que fazer uma entrevista com a pessoal da RH e depois com o pessoal de engenharia. Aí com o pessoal de engenharia eles me indagaram sobre alguns tipos de reparos e problemas que eu já encontrei. Quais foram os mais difíceis, se eu tiver esse tipo de dano, o que eu faço, se eu tiver esse tipo de dano estrutural, como eu executo esse procedimento. Então eles me questionam para saber até que ponto eu sei executar isso daí. E aí eu fui classificado como técnico nível 4, que é um técnico sênior. Então existe essa classificação antes, numa entrevista de emprego, eles já vão querer entender, olha, você sabe fazer esse tipo de reparo? Não, não sei. Ah, então se você não sabe, você é nível 3. Ah, você sabe fazer esse tipo de reparo? Entende como fazer esse procedimento? Ah, então você é nível 4, você é nível 2. Então Olha há só. uma classificação anteriormente na sua entrevista, pelo conhecimento que você tem. Não tenham conhecimento nenhum, só fiz GWO Blade Repair. Eles já vão entender que você consegue entrar como um técnico nível 2 ou um técnico pleno. Você já não é mais um auxiliar, você sabe fazer um reparo. Se eu precisar que você execute um reparo pequeno, como uma erosão, uma troca de fita de
de 3M num bordo de ataque, ou reparação até de uma ponta simples, eu sei que você vai conseguir executar. Então você já não é mais leigo, né? Você não é mais um auxiliar, você entra como um técnico 2. Tem essa diferenciação, então. Veja só que interessante, né? Voltar mais uma vez. Não procurar apenas certificação, Não, procurar uma não. escola que realmente ensina o que tem que ser ensinado dentro dos padrões. Sim, Porque daí não adianta nada você ter a certificação, vai chegar lá na hora de uma entrevista, na hora né, de fazer essa medição aí de qual nível que você é, e vai ver que às vezes, mas que loucura, o cara vai, paga a certificação, uma certificação. Uma coisa é certificação, outra coisa é ter certificação e sair com conhecimento. E, sei lá, vai o cara sair nível zero? Não, exemplo, né? eu tenho Imagine. alunos meus Loucura. assim que fizeram o treinamento comigo e eu gosto muito de compartilhar experiências, porque dentro do procedimento do processo existem várias formas de executar esse processo, esse procedimento. Então eu gosto sempre de trocar uma ideia com o pessoal, para eles entenderem realmente funciona, como é funcional fazer certo processo. Troca experiências do que já aconteceu comigo em campo, para que eles já fiquem um pouco mais familiarizados. Isso tudo tem uma diferença muito grande para a gente em campo. É imprescindível para a gente poder ter esses treinamentos, não só a certificação, né? Não adianta nada você ter a certificação, chegar em campo e realmente passar a vergonha que você não sabe o que você está fazendo. Então, quando você faz o nosso treinamento de lá, eu já tenho alunos que já saíram hoje, fizeram entrevistas e hoje atuam na área. Porque o conhecimento que eles absorveram, eles conseguiram se explicar e mostrar que tem um conhecimento na hora da entrevista. No caso, se você só tira um certificado, em certas questões ou perguntas de um reparo que você viu no seu treinamento, você saberia. Você só pegou o certificado, você não vai saber responder. Bom, é isso aí então, ó, mais um sinal de alerta aí. Não corra atrás de certificação. Certificação e conhecimento. E nessas escolas que dão certificação e conhecimento, você como aluno se empenha ali, cara, né? Pra estar lá com corpo e alma, tem que se empenhar, perguntar, praticar, treinar. É o momento, aquele é o momento de vocês errarem. Na escola é o momento de errar, porque você vai errar, alguém vai te ensinar a fazer o certo e você vai aprendendo de tudo. Então, assim, né? Sim. De todas as áreas. Bacana, Thiago. Bom, então assim, só para concluir, então, a gente pode então aí colocar na nossa cabeça que o cara que faz o curso Blade Repair, que aprendeu bacana, que tirou nota 10, né, o cara que é bom mesmo, ele consegue chegar no nível 2 e 3, aproximadamente. Sim. Tá. Porque antigamente, lá 10 anos atrás, a gente não tinha nenhum tipo de treinamento sobre essa área. Então era Sim. muito assim, aquela coisa de, pô, aprendi a fazer um reparo, vou ensinar pra você. Pô, você aprendeu outra coisa, você vai me ensinar. E assim a gente ia trocando, né? Tem até um amigo meu, Wesley, que falava que na época era de mestre undu para mestre undu, porque eu aprendi um procedimento, passava pra você, você passava o que você aprendeu pro outro. O Pena falou isso. A Ele gente vai falou, passando. ele falou que foi isso, um foi passando Um pro ia outro na passando época. pro outro, porque não tinha um treinamento. Então, que nem na época não existia vácuo, ninguém fazia vácuo pra fazer. Então a gente entendeu que essa técnica era muito melhor na hora de fazer a execução do meu reparo. E aí eu, aprendi a fazer vácuo com um cara que veio não sei da onde lá e, passava pra mim. Eu aprendi e passava pra... E assim ia ter nossa troca, né? Aprendi com excelentes profissionais, né? Tem um amigo meu aí de longa data, aí, o Robson, excelente, assim, profissional excepcional da Decomp. Um líder aí que me ensinou muito na minha jornada, na minha carreira. Sérgio Chiqueto, L, Jailson, vixe, tem assim, até desculpa aí pessoal se eu esqueci de alguém, mas tem muita gente, cara, muita gente assim que me estendeu a mão, que me ajudou, que me colocou onde eu tô hoje, não cheguei lá à toa, né? Eu tenho que agradecer esses profissionais aí por ter me dado essa força e hoje eu tento fazer a mesma coisa, poder ensinar o pessoal, ver muitos amigos aí, quero entrar na área, trabalhei na Texis, né? Já tenho alguma noção, queria voltar para a área, para poder aprender uma área em expansão. Eu sempre tento conciliar isso, oferecer o que eu puder de conhecimento para eles, né? Indicar treinamentos, cursos, né? E focar realmente no aprender, né? Igual a gente estava falando da questão da qualificação, tem muitas pessoas que vão atrás do treinamento com aquele desdenho de, eu vim aqui só para tirar um certificado. Só que uma coisa que eu já deixo claro para vocês, galera, GWO, tudo que vocês fazem vai para o site deles, vai para o seu perfil. Então, assim, faça bem feito um treinamento, tire uma nota boa, foque naquilo que vocês estão fazendo, porque isso vai pro perfil de vocês. E a empresa, quando vai buscar um funcionário, vai buscar um colaborador, ele vai olhar isso. E isso pra gente implica demais, cara, demais. Agora a última perguntinha, isso aqui é bem objetivo. Esse reparador,
fez o curso ainda não tem a experiência real como em reparação na vida real, fez só na escola. Ok, foi o melhor aluno ali, bacana, nível 2, nível 3. Só que ele quer ainda, assim, é um cara que não tem experiência. Ele quer. É possível esse cara que ainda não tem essa experiência, vivência real, que ainda só fez o curso do Blade Repair, ele consegue chegar num nível um pouco maior? E se consegue, Thiago, o que ele pode fazer para conseguir chegar num nível maior? Já que o curso Blade Repair, a gente tem essa analogia que a pessoa sai boa, nível 2, nível 3, como que faria para esse aluno que acabou de sair conseguir ir no nível 4, por exemplo? É possível isso? Se é possível, como que daria para fazer? Sendo que, pelo que eu percebi, muitos treinamentos acontecem internamente lá, né? No parque eólico. Como que faz? Exato. Por essa coisa da compliance, de eu ter normas, né? De questão de produtividade, questão de execução e tudo mais. Não dá pra mim, Thiago Bassi, chegar, vamos dizer, na Nordex e falar, viu, eu quero fazer um treinamento de vocês aí pra ser classificado como nível 3, mas quem é você? Você trabalha com a gente? Você presta... Eu não consigo ter essa abertura com eles. Agora, se eu estou numa empresa que eu presto serviço pra Nordex, assim, um exemplo, e aí ela me diz, não, eu quero saber, né, beleza, você tem GWO Blade Repair, mas eu quero saber até que nível você tem de conhecimento. Eles vão me disponibilizar um treinamento para mim poder ir lá e fazer, vou me dar esse treinamento X aqui, vou executar. Fiz, deu tudo certo, tirei uma classificação boa, a Nordex vai falar, essa classificação nível 3. Passou ali 6 meses, 1 ano, estou fazendo outros reparos, a Nordex pode voltar e falar, quer fazer para nível 4? Estou precisando de um nível 4. E aí, como se fosse um plano de carreira. Isso, um plano de carreira. E aí, com o tempo, eu executando aquele tipo de reparo, eu executei reparos nível 4 bem feitos, não tive problema, foi de alta qualidade. Posso fazer um teste para nível 5 daí. Isso, Nordex. Aí vamos pegar Siemens Gamesa. Entrei na Siemens, ou estou numa prestadora de serviço para Siemens, e eu só tenho um Blade Repair. Eles me classificam como nível 2. A partir de uns 6 meses, ou depende da quantidade de reparos que você está executando. Vamos colocar que a pessoa seja muito boa, pegou muito bem o treinamento, está executando tudo com qualidade. Em 3 meses ele já fez vários reparos nível 2, todos com excelência. A Siemens pode falar, bom, ele está executando tudo bem, vamos dar um treinamento para nível 3, aí ele faz treinamento nível 3, é classificado, mais um tempo para nível 4, mais um tempo para nível 5, mas eu, como pessoa, e na empresa falar, eu quero ter essa certificação, é quase que impossível. Eu tenho que já estar trabalhando com o material deles para daí surgir a necessidade de ter esse treinamento e me classificar. Então, basicamente, aguardar a primeira oportunidade e o tempo vai fazer você cada vez aumentando o seu nível. Sim, sim. Pelo que eu tô mas entendendo. Esse diferencial de já ter o Blade Repair, de já ter essa disponibilidade de viajar muitas das vezes, né, que a gente sempre está viajando, isso já faz total diferença pra gente. Para quem não tem treinamento nenhum e entrar junto com uma pessoa que tem GWO Blade Repair, essa pessoa do GWO vai estar assim quilômetros à frente da outra, com certeza. E legal, e foi também as dicas que você deu também, né? Que nem no caso, o cara que faz o curso eletrotécnica, não sei o que, né? O cara que faz os cursos técnicos, sei lá, o pessoal da engenharia, né? O cara já é um engenheiro também, então é algo que vai, né? Vai fazendo um diferencial ali. Eu tenho assim alguns amigos que trabalhavam aqui em empresas de Sorocaba, que são engenheiros elétricos, trabalhavam na área de manutenção, de nada relacionado com energia eólica, quiseram entrar nesse novo ramo de energia eólica. Eu fiz algumas indicações, né? Mostrei para eles o caminho, e hoje eles atuam na parte de OEM. Sim, não tinham experiência, mas já tinham experiência na área de elétrica. Hoje eles atuam na área de elétrica na torre eólica. Para eles foi muito mais fácil ter essa disponibilidade, a mesma coisa que a gente com o GWO. Muito bom, Thiago, bacana. Pô, mais uma vez aí, você é louco. Valeu a pena aí vocês curtir o vídeo aí, comentar. Comenta aí, mano, dá um parabéns pro Thiago que deu um show aqui, cara, nas respostas. Qualquer dúvida aí, podem perguntar aí que estamos dispostos a fazer uma parte 2 mais pra frente. Isso, bota a sua pergunta aí pra gente, e coloca, apoia, quem apoia a parte 2, coloca aí, apoia a parte 2, vamos ver se vai funcionar. Se inscreva, curta o canal, compartilha aí pra gente conseguir compartilhar esse conhecimento para mais pessoas. Tiagão, mais uma vez, cara, obrigado, ô louco. Valeu. Você deu uma aula pra mim, Imagina. Você deu uma aula pro público aí. Cara, foi sensacional. Eu tô muito triste porque
Já estamos chegando ao fim aí, poucos minutinhos para a gente acabar a nossa gravação aqui. Mas eu te agradeço muito de coração, né? De você aí ter tido essa ideia, né? Desse tema aí que foi muito bom, cara. Vai abrir a mente de várias pessoas, então, com certeza aí quem estiver assistindo, eu tenho certeza que vão ter muito sucesso daqui pra frente. Vai ser graças a essas dicas que você deu, cara. Então, muito bom, parabéns. Eu agradeço aí pela oportunidade de poder divulgar um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais da minha carreira, sobre quem eu sou profissionalmente, né? Agradecer a todos meus companheiros aí de trabalho, pessoal da WTC, Sim. pessoal da GEV lá da Inglaterra, que eu trabalho com eles. Então, assim, agradecer a todo mundo que me fez chegar até aqui, e tudo que eu puder externar aí de conhecimento para vocês, para mim é extremamente valoroso. Muito bom. Na próxima vai ser em inglês Ah, a entrevista. Ele no vai se worry. preparando. No worry. Bom, mais uma vez agradeço os parceiros, a Wind Training Center. Se você que está assistindo aí tá querendo encontrar uma escola que além da certificação vai te entregar conhecimento real, diária, vivência, aqui a gente tem aqui um exemplo, é instrutor do Braid Repair. Além desse Chuck Norris aqui, tem outros lá. Tem o Vilian, tem o José, tem o Matheus, tem o João, agora tá entrando lá. Joãozão. Me ajuda, quem mais lá? O Pena também, coloca o Pena. Tem o Pena, o Bacheta também, o Geildo. Você é louco, cara. Só somando a experiência de todos, eu falo pra todo mundo. Somando tudo certinho, sabe? Um mais um, sabe? 800 anos. Tem um século ali. Não, 800 anos. Aí, né, eu também faço parte lá do corpo da instrução, mas a minha área é mais voltada para da parte da segurança, do resgate, da emergência. Ali aprendo demais com a galera que trabalha. Então, assim, se vocês querem uma escola séria, comprometida, e respeitando outras escolas que tem aí, mas hoje o meu time, a minha camisa é WTC, você tem que conhecer aqui. Melhor instrutor do ano. Pela GWO, reconhecimento lá nos Estados Unidos, né? A gente é reconhecido internacionalmente como a melhor escola da América Latina. A gente tem que manter esse padrão e se orgulhar disso. Sim. Isso aí, então uma escola aí, ela ficou como top 3 ali, né, de melhor escola da América Latina. Instrutor também foi ali, recebeu o prêmio de instrutor do ano na América Latina. Então, assim, é uma escola que ela é muito respeitada aí de forma internacional. A Valvistos, aí você viu que de trocar essa ideia aqui, teve assunto da Europa, Estados Unidos, tal. Gente, não tem saída. Se você deseja trabalhar fora do Brasil, precisa ir atrás do visto americano ou visto da Europa lá, tudo certinho. Então a Valvistos, ela consegue, dentro de orientações, de assessoria ali com seus especialistas, como me ajudou, né, eu consegui prestigiar lá a cerimônia da GWO em Orlando. E foi uma correria. Pra mim, faltava 2 meses. Então foi, cara, assim, eu só tive uma chance. Eu não podia errar. Me indicaram a Valvistos, que antigamente chamava Conexão. Então ali a equipe deles, né, me orientou certinho. Coisa básica, meio básico, mas valeu a pena. Faz diferença. A roupa que iria, cara, é básico, mas me ajudou muito. A roupa que iria. A forma que eu falaria lá, a questão do horário certinho que tem que chegar lá, alguns documentos para comprovar ali o meu objetivo de ir até o país. Então, de verdade, se eu não tivesse a orientação deles, eu não conseguiria, porque eu ia fazer sem eles, eu ia fazer por conta própria, ia fazer merda. Com certeza eu ia fazer merda. Então, com a ajuda deles aqui foi demais. Então, se precisa de vistos americanos, português, tal, da Europa lá, entre em contato com a Valvistos, que eu vou deixar os contatos na descrição, tudo certinho aí do nosso vídeo. Bom, se você precisa gravar aí vídeos, aulas, EAD, toda uma plataforma de curso online, tem um podcast aqui, esse aqui é o podcast, eu estou fazendo um podcast no estúdio da Studio Corp. Então, a galera aqui, a equipe, ela é sensacional. Vocês podem tá na prática, presenciando, um áudio, vídeo, cara, e os caras acabou de falar pro Paulo, já era bom já. Ele falou assim, Paulo, a gente trocou a câmera, cara. Então deve estar melhor ainda aí o que vocês estão vendo. Então, vem aí, procura a Studio Corp, né? Ela sim faz parte da parceria. Sou muito grato a essa equipe aqui, me ajuda demais e vai ajudar vocês também. Então, entre em contato com eles. E, mais uma vez,
Deus abençoe. Imagina. Thiagão, cara, Obrigado aí. sensacional, cara. Valeu Demais pela o podcast, chance e tá? pela De oportunidade coração. de poder falar um pouquinho da carreira aí. Obrigado, galera, que acompanham até o final. Se inscreva no canal. Tem que treinar isso. Se inscreva no canal aí, curta, deixa o comentário, compartilha, que a gente vai ter outros podcasts com outros assuntos focado no setor eólico. Esse ano aqui eu quero focar bastante com o assunto da eólica, ok? Brigadão, fica com Deus e até a próxima.